Estamos chegando com mais uma edição do Ganhando o Jogo aqui pela Rádio Guaíba, em 101,3 FM, 720 AM, no mundo inteiro em guaíba.com.br. O Ganhando o Jogo desta quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2020, tem a ilustre presença do nosso Martin Moura na produção, a mesa de áudio Davis Rodrigues, tudo para podermos gerar todos os postos avançados aqui da Rádio Guaíba, e também o latino Jorge Brum na Central Técnica, Adair Ávila nos transmissores. A quem quiser participar deste programa, fica o convite, o WhatsApp 993887532, 993887532, o Twitter, @Futebol Guaíba, também o Facebook, Rádio Guaíba Oficial. 27 graus a temperatura no centro de Porto Alegre neste momento, um programa de Banrisul, Banritec. O edital de aceleração de startups tem a força do Banrisul. Participe! Às 11h04, saudando especialmente aos nossos participantes de hoje. Aqui no posto 1 está Cristiano Oliveira, bom dia. Saudações, testando o posto número 1, estamos no ar, bom dia a todos. O posto número 2 está Ana Carolina Guiar, bom dia. Bom dia, testando o posto 2 aqui, Falcon. O posto 3... Atlanta Falcons. Atlanta Falcons. E o Gutierrez Sanches no posto 3. Bom dia, Guti. Bom dia. E aqueles que estão em home office hoje, Orestes de Andrade. Bom dia, Orestes. Bom dia, estou no posto flutuante. Posto flutuante. Deve só um pouquinho mais de retorno aqui no estúdio, ficou um pouco mais baixo, Orestes. E... Cheguei baixinho aí, né? Já tem a estatura, né? O que tem de grande como narrador tem de um pouco menor na estatura. Eu tenho que falar conforme o meu tamanho, é isso aí. Tá bom, Orestes. Claro, a gente tá fazendo uma brincadeira, isso muito por conta da transmissão de amanhã. Todos os jogos da rodada, e claro, especialmente o jogo entre Inter e Corinthians, Flamengo e São Paulo, Grêmio e Bragantino, que são os 3 focos principais aqui da Rádio Guaíba amanhã, com todos os outros, evidente, né? A última rodada do Campeonato Brasileiro. Então, alguns pontos aqui do prédio, e justamente por conta das aglomerações, não ficar todo mundo no mesmo edifício Hudson, né? Na Rua Caldas Júnior, número 219, aqui no centro de Porto Alegre, justamente para não aglomerar. Então, vários postos, tanto é que o Davis Rodrigues, que é o nosso homem, coordenador técnico, está ali na mesa, neste momento, na mesa de áudio, e até para coordenar, para acertar todos os detalhes. Na redação tem posto avançado. Na redação hoje, também tem posto Guilherme avançado. Guilherme Kepler e o Sandro Fávero falaram há pouco direto da redação, inclusive. Perfeito. Durante o Redação Guaíba, primeira edição. E também está conosco o Cristiano Silva, a quem peço que abra os trabalhos do programa, que ontem à tarde, ele, buscando as suas fontes, buscando todos os seus conhecimentos, utilizando, melhor dizendo, todos os seus conhecimentos acerca do Internacional, obteve os diálogos do VAR que chegaram para a direção do Internacional do jogo entre Flamengo e Inter, né? O lance da expulsão do Rodinei, o que motivou a expulsão do Rodinei. Então eu peço ao Cristiano que já entre com este assunto, os desdobramentos a partir da divulgação desses áudios. Diga, Guti. Só uma questão de ordem, que é uma informação de agora, rapidinho. Claro que o Cristiano também depois vai falar tudo sobre a informação dele levantada ontem. É que nesse momento há uma reunião entre governo do estado, prefeitura, o vice-governador Ranulfo Vieira Júnior representando o governo do estado, o vice-prefeito Ricardo Gomes representando a prefeitura e também representantes de Grêmio, Inter e Federação Gaúcha. Luciano Oxman, presidente da federação, está também presente. É uma reunião virtual, obviamente, mas a reunião trata primeiramente de uma campanha, uma conscientização para que evitemos aglomerações, já que são jogos importantes, amanhã e depois no domingo, a final da Copa do Brasil. Porém, a principal informação é de que não está descartada a tentativa de mudança de horário para o jogo de domingo. Poderá ser modificado o horário do jogo de domingo entre Grêmio e Palmeiras. Por hora, marcado para as 4 da tarde. A detentora dos direitos de televisão ainda não se manifestou e não gostaria de mudar esse horário, mudaria totalmente a grade para ela. Sim. Mas a intenção é fazer com que os bares que já fecham às 8 horas no decreto atual, eles evitem assim que
que as pessoas procurem bares, procurem os locais para se aglomerar e assistir o jogo. Então, principal pauta, não para, de repente, os participantes da reunião, mas para a gente aqui, é que poderá ser modificado o horário do jogo de domingo. Ok, perfeito, Guti. Acredito também pela presença do presidente da federação que algo em torno do gauchão, que começa nesse fim de semana, também seja discutido, né? Os vários locais, né, aqui do interior, em que terão jogos neste final de semana. Bem, Cristiano Silva, bom dia. E os desdobramentos. E claro, se você quiser fazer recapitular todos os pontos deste diálogo que você obteve o acesso e acabou divulgando tanto aqui na Rádio Guaíba quanto nas mídias sociais da Caldas Júnior. Por favor, Cristiano, bom dia. Bom dia, Magno, companheiros. Eu acho que o mais importante é a gente recapitular o que foi dito no VAR no momento da expulsão do Rodinei. Até porque isso eu aprendi com já falecido jornalista Marcelo Rezende, de larga trajetória, e estava por último na TV Record, quando dizia: coloque exclusivo na tela porque exclusivo dá trabalho e é difícil. Então tá, por favor, vamos lá, no que foi dito no VAR, para contextualizar para quem não acompanhou na Rádio Guaíba ou até mesmo nas mídias. O Internacional, na segunda-feira, foi na CBF, o presidente Alessandro Barcelos, o diretor jurídico Felipe D'Alegrave e também o presidente da Federação Gaúcha, Luciano Oxman. O objetivo era escutar o áudio do VAR no momento da expulsão do Rodinei no jogo de domingo contra o Flamengo. E prontamente foi atendido o presidente Alessandro Barcelos. Ele foi recepcionado na CBF pelo secretário-geral Walter Feldman e logo em seguida pelo chefe de arbitragem Leonardo Gaciba. Eles foram para a sala do Leonardo Gaciba, que foi quem mostrou o vídeo e o áudio do VAR da expulsão do Rodinei. O conteúdo do momento da expulsão, lance da falta, árbitro Rafael Klaus, não foi intencional. Fala do auxiliar número 1, Marcelo Vangassi, lembrando que Klaus e Marcelo Vangassi são da FIFA. Marcelo Vangassi disse: então dá só um amarelinho, não tem que dar vermelho. Nesse momento, o VAR, que era comandado por Rodrigo Guarizo, chamou insistentemente por 3 vezes e com veemência Rafael Klaus para analisar. Guarizo alegou que a entrada do Rodinei foi para expulsão e acabou convencendo o árbitro a dar cartão vermelho para o lateral do Internacional. Volto a repetir, este vídeo do lance do VAR foi assistido pelo presidente Alessandro Barcelos, pelo presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, pelo diretor jurídico do Inter, Felipe D'Alegrave, e foi passado pelo chefe de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba. Leonardo Gaciba, que ainda disse: cartão vermelho neste lance não é recomendável, mas é aceitável. Poderia ser um cartão laranja. É claro que o cartão laranja já com um tom um pouco mais de brincadeira, porque o cartão laranja no futebol de campo não existe. É o meio termo, seria, né? Ou vermelho. Seria o meio termo. E não existe cartão laranja. Sim. Então, este foi o conteúdo do VAR na expulsão do lateral Rodinei. O que gerou indignação no presidente Alessandro Barcelos. A falta, então, de coerência do Rafael Klaus, que até aquele momento, em lances como o que aconteceu com o Rodinei, ele dava amarelo. No lance do Rodinei, ele nem ia dar amarelo, mas ele foi convencido pelo VAR, pelo Rodrigo Guarizo, a expulsar o lateral do Inter. Isso corrobora com uma hipótese que eu lancei ontem, venho lançando há muito tempo, mas em especial ontem porque esse era o assunto. E essa hipótese, com essa descrição que o Cristiano Silva trazia já desde ontem à tarde, e tá nas nossas redes ali, para quem não acompanhou, tá no Instagram, no nosso Twitter também, da Rádio Guaíba. A hipótese que eu lancei, que foi confirmada, é de que o VAR, no Brasil, ele perde a sua essência, ele perde a sua origem, que é de ser um assistente, um auxiliar. VAR é uma sigla para auxiliar da arbitragem de vídeo, certo? O A do VAR, a letrinha A, significa auxiliar, certo? Ele não é o protagonista. O VAR é a palavra final do juiz de campo, isso é inegável. Só que o sujeito que opera a cabine do VAR,
o sujeito que é o líder do VAR, são 3 caras no campo, o juiz e 2 auxiliares, os bandeirinhas, e no VAR são mais 3, o principal e 2 auxiliares. Esse cara que é o principal do VAR, ao invés de auxiliar, que é a função principal e primordial do VAR, ele faz lobby. Por que, Cristiano? Porque ele faz lobby. Eu lembro de outros jogos, para citar um exemplo não só desse do Inter, e eu falei sobre isso ontem também, uma expulsão do atacante Raniel no jogo do São Paulo contra o Vasco. Primeiro ano que teve o VAR do Brasil, acho que foi 2019 ainda. Ou já era campeonato 2020, não lembro. É tão maluco essa temporada que eu acho que foi 2019 ainda. Em que era o Jean-Pierre apitando, e no VAR, eu não lembro se era o Daronco, se era o Éber Roberto Lopes, não lembro mesmo. Mas a TV flagrava, no jogo em São Januário, a TV flagrava e mostrava o Jean-Pierre na cabine, e ele colocava os ombros pra cima e dizia assim, cara, não vejo, não foi. E o sujeito do VAR buzinava tanto no ouvido dele, mas tanto, que o cara do VAR o convenceu, por pressão, por lobby, a mudar de opinião. E aí eu vou dizer o seguinte, a bronca do Inter, e eu falo desde domingo sobre isso, não tem que ser com o Rafael Claus. A bronca do Inter pra cima do Rafael Claus tá errada. O Inter tá errando o tiro. Não é no Rafael Claus tem que ir a munição. Porque o Rafael Claus nem falta ele marcou. E nem cartão ele deu. Foi o cara do VAR que chamou o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Foi o cara do VAR que chamou o Rafael Claus e fez lobby pela expulsão. Esse áudio que é descrito pelo Cristiano Silva agora é um lobby pela expulsão. Ele tá tentando, ele não tá auxiliando do tipo, vem aqui dar uma olhada. Ele tá pressionando pela expulsão. O papel do VAR é o seguinte, cara, deixou passar um lance. Primeiro, o VAR tem que interferir. Primeiro que não era lance pra VAR, vamos deixar isso claro, tá? Qual é o slogan do VAR, digamos assim? Mínima interferência, máximo benefício. No Brasil é o contrário, é máxima interferência, mínimo benefício. Mas a ideia do VAR é chamar para lances claros. É tipo assim, ó, o juiz não viu um lance pornográfico, o VAR chama. Esse lance do Rodinei, se já há uma dúvida se era vermelho ou amarelo, essa dúvida já é suficiente pro VAR não ter chamado o juiz. E prevalecer a decisão de campo. Prevalecer a decisão de campo. Eu acho que a decisão de campo foi errada. Ele tinha que dar cartão. A decisão de campo ele não deu. Agora, quando ele foi pro VAR, ele exagerou. Não era lance de vermelho, era lance de cartão amarelo. Mas o X da questão é esse. O cara que tá no VAR e tá muito cômodo, é o melhor emprego do mundo. O cara não é cobrado, o cara não tem que dar entrevista, o cara comete um erro atrás do outro, tá sentado numa cabine, não aparece, deixa a responsabilidade toda no cara do campo e interfere e estraga o jogo. O cara do VAR que marcou aquele pênalti, todos nós vimos aquele pênalti do Botafogo segunda-feira, aquele lance bizarro. Sim. O cara do São Paulo entra, tropeça nas próprias pernas, o cara dá pênalti. Eu achava que aquele do jogador do Vasco era o mais bizarro, mas esse superou. Então eu vou dizer o seguinte pra vocês, o cara que tava no VAR daquele jogo chama-se Rodrigo D'Alonso Ferreira. Sabe o que aconteceu com ele? Foi promovido. Vai fazer a final agora? Não, né? vai ser o VAR do jogo do Inter quinta-feira. Magno, Por favor, informações sobre a reunião do governo do estado, prefeitura, clubes e federação. Aquilo que eu falei antes, de uma possibilidade, ficou definido na reunião em consenso de todas as partes, para que o jogo passe, o jogo de domingo, final da Copa do Brasil, primeira partida, o jogo passe para as 8 da noite. Agora, o próximo passo é mostrar todo esse peso de quem esteve envolvido na reunião e passar a CBF e detentora dos direitos. A gente sabe que é um horário tradicional, 4 da tarde. O jogo da volta lá em São Paulo passou para 6 da tarde, mas aí por uma questão de teste de grade da detentora de TV. Mas agora a expectativa é saber se a CBF vai atender e também, claro, a detentora dos direitos de televisão. O objetivo é, os bares aqui em Porto Alegre fecham às 8 da noite. Aliás, tudo fecha às 8 da noite para evitar aglomerações. Com o jogo neste horário, as pessoas não procurariam, né, nem teriam como procurar bares para fazer aglomerações e assistir a partida. Então a informação é essa. O resultado da reunião em consenso é de que o jogo passe para as 8, falta a CBF acatar e a detentora dos direitos também. Mas tem TV aberta, né?
A Globo vai ter que mudar. Teria TV aberta. Mas aí que tá, tendo TV aberta, por que as pessoas iriam nos bares ver o jogo? Se TV aberta... Tá bom, igual. TV aberta não é como TV fechada. TV fechada, tudo bem, boa parte das pessoas... Mas Vai igual. os caras vão, pode acreditar que vão igual. Então quer dizer que tentar convencer as pessoas a não saírem de casa e procurarem os bares está fora de questão. A questão é mudar o horário do jogo, passar para 8 da noite. Tá complicadíssimo. Além de campanhas, claro, né? Todos esses partícipes... tirar o sofá da sala. Todos esses partícipes também vão fazer uma campanha oficial de conscientização contra aglomerações. Mas a tentativa também de mudança de horário do jogo de domingo. Passaria das 4 da tarde, já mudou, né? Já mudou para 6. É que tirar o sofá da sala, Cristiano Silva, é a solução no momento, porque as outras situações não deram resultado. Por favor, Oliveira. Exatamente. O problema é que se está há um ano tentando convencer as pessoas. O ser humano, na sua grande maioria, é imbecil, idiota e irresponsável. O ser humano aglomerou no carnaval. O ser humano aglomerou no Réveillon. E os nossos políticos flexibilizaram na época da eleição para poder levar a militância para lá e para cá. Dizer, olha, não, agora tá bom, vamos lá, bandeiraço aqui, vamos aglomerar ali, carreata aqui, carreata ali, porque tinha um interesse político. E aí flexibilizou. O ser humano, a gente está um ano tentando convencer que não pode aglomerar e aglomera. Olha o que foi esse verão no litoral aí. E aí, olha o que foi, vou pegar por ordem cronológica, o embarque do Juventude quando foi para a decisão com o Guarani e o desembarque. O desfile do Juventude em Caxias, né, Cristiano? Exato, o embarque do Inter, a aglomeração no Rio de Janeiro, na parte que eu fiquei, Copacabana, Tijuca, ali Maracanã, onde eu circulei, não tem Covid, pelo que eu percebi. A torcida do Flamengo aglomerando para a chegada do Flamengo, tentando até, de certa forma, invadir o Maracanã. Então, tu não consegue convencer o ser humano. O ser humano, na sua grande maioria, ele é imbecil, irresponsável, idiota. Aquele que não for, não vista a carapuça, não venha me xingar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Nós estamos muito próximos de ficar que nem o Manaus. Daqui a pouco não tem mais oxigênio nos hospitais. Nós vamos morrer sufocados pela Covid. É pesado, é duro, é alarmista, mas é a realidade. Escutem as pessoas aí, os administradores dos hospitais. Escutem. Vejam como é que estão os leitos. Agora, eu acho também que mudar o horário do jogo das 4 para as 8 não vai adiantar em nada. Não, eu fecho Oliveira, vem por TV aberta. O imbecil que for aglomerar em bar, esse cara tem que ir preso, porque ele, no meu ponto de vista, ele é um criminoso. Ele é um criminoso. Silva, mas eu acho que também dentro dessa ideia a gente tem que trazer, e eu estive acompanhando a movimentação no último domingo na cidade, expectativa do torcedor, aglomerações, e falando com alguns comerciantes da Cidade Baixa, principalmente, que é onde se concentram então essas aglomerações relacionadas ao futebol por característica aqui do torcedor de Porto Alegre, da capital. Eles falaram assim que o que acontece? O torcedor, ele vai se reunir, independente de ter um local ou não ter um local legalizado de comércio. Ele vai fazer um churrasco, vai na casa de um amigo, e ele fala, os comerciantes falavam que nesse momento é mais interessante ter um local que tenha o distanciamento, que tenha a obrigatoriedade do uso da máscara, utilizar ali o álcool em gel naquele momento para tentar de alguma forma evitar a disseminação do vírus, do que simplesmente se reunir numa casa, daqui a pouco tá fazendo um churrasco, chega gente de tudo que é lugar, de tudo que é tipo. Então eles falam assim, talvez o comércio seja a alternativa mais segura num momento que a gente fala que, não existindo a conscientização, existe alguém para fiscalizar. Não tô eu aqui querendo defender as aglomerações, porque eu sou contra. Eu acho que o pessoal tem que ficar em casa. Ontem nós tivemos aí mais de 30 estabelecimentos na capital gaúcha que foram orientados a fechar, descumprindo a questão do horário das 20 até as 5 horas da manhã, com o comércio fechado de não essenciais, dos serviços não essenciais, e ainda 2 estabelecimentos autuados que insistiram em manter as suas atividades apesar da orientação. Então tudo isso a gente fala, vai acontecer tendo um bar ou não tendo um bar. Só que o que os comerciantes defendiam é que pelo menos ali no comércio vai ser, no bar, no restaurante, vai ser controlado de alguma forma. Eu sempre defendi que tem que entrar num consenso, não pode a economia parar, evidentemente que não pode. Mas vamos lá, num bar, mantendo o distanciamento, o Grêmio faz 1-0, todo mundo vai se abraçar. Acabou o distanciamento. O povo é imbecil.
Recentemente, foi na semana passada, a Guarda Municipal fechou uma casa de swing. Sabe, para quem não sabe, popularmente dizendo, são troca de casais, encontro de casais para manter relação sexual em grupo. Isso aí em Porto Alegre, não, que distanciamento é esse? Tem que fiscalizar, não pode aglomerar. A gente faz campanha todo dia, um ano vem dizendo, não pode aglomerar, usa máscara, álcool gel, não pode aglomerar, usa máscara, álcool gel. Os caras vão pra beira da praia, se aglomeram, se abraçam, pulam o carnaval, vão pro Réveillon, vão pra porta de estádio. Não dá mais. Cara, não tem mais como. Eu acho que agora, Oliveira, tem que ser o seguinte, ó. É na base da bicuda do coturno, porque não entende com educação. Não entende com educação. Eu acho o seguinte, tá? É um jogo, se fosse um jogo de TV fechada, eu entenderia essa preocupação, porque aí sim, as pessoas, nós pertencemos a um grupo que pode não ser maioria, nós temos uma condição financeira de ter TV a cabo em casa, de conseguir assistir aos jogos, nós temos, enfim, falando aqui pela gente, a maioria da população não. Então, se daqui a pouco é um jogo que passaria só pelo Sport TV, só pela ESPN, só pay-per-view, eu entenderia, boa parte da população não tem esse serviço. Agora, o jogo passando numa TV aberta, o cara sai de casa pra ver no bar só realmente se quiser. Porque TV aberta, vamos lá, todo mundo tem, tá? Vamos partir daí. Então, se vai ter uma campanha de conscientização, que se conscientize com o jogo no seu horário tradicional, que é o horário das 4 da tarde. As pessoas têm TV a cabo em casa, vão sair de casa por quê? Por que cargas d'água só pelo prazer de aglomerar sabendo que não pode? Isso você resolve, por exemplo, Orestes, com fiscalização. Tendo fiscalização na rua, mas vai ter que tirar o pessoal, botar trabalhar domingo para fiscalizar. Se o jogo fosse à meia-noite, ia ter que ter esse pessoal igual. Então esse pessoal trabalharia da mesma forma, não representaria um gasto tão maior assim. Então isso se resolve com fiscalização. Se tiver que ser na boa, que vá na boa. Se os caras só entendem, enfim, abaixo de medidas mais rígidas, que se tome a medida mais rígida. Agora, você vai mudar o jogo, vai mudar a preparação do Grêmio, a preparação do Palmeiras, a grade da TV, tudo por conta de uma fiscalização que pode ou não ser mal feita no domingo à tarde. Pra mim, cara, é tirar o sofá da sala. E outra coisa importante é o seguinte, com respeito aos bares. Você vai num bar, tudo bem, tem distanciamento, mesinha aqui, mesinha lá, mesinha colar, etc e tal. Agora o cara que estava no bar vai estar tomando seu refrigerante, vai estar tomando sua cervejinha, o cara vai tirar a máscara. É mais um troço impressionante. Vai tirar a máscara, não vai ficar de máscara. O que eu acho, Orestes, o que eu acho é o seguinte, Orestes, essa argumentação de que os bares vão fechar às 8, então as pessoas não poderiam se juntar nos bares, é um argumento que parte do seguinte: não, os bares eles vão fechar às 8 porque a ordem é que fecha, tá? Só que a mesma pessoa que argumenta isso, argumenta que as pessoas não vão respeitar o distanciamento de partir à tarde para um bar. Vocês acham mesmo, de verdade, que não vai ter bar aberto clandestinamente domingo à noite? Claro que vai, cara. Claro que vai. Não sejamos ingênuos. Então é isso, inclusive, é tirar o sofá da sala. Oliveira, planejando, né, até mesmo a questão de fiscalização, a Guarda Municipal já afirmou que vai sim aumentar a fiscalização, mas também estender para outras regiões da cidade, porque eu até conversava com algumas pessoas que fazem a questão do transporte aqui da capital, através dos aplicativos e outras maneiras que a gente tem, e fala, olha, o que acontece? Acabam se concentrando nos pontos chaves, que é o Moinhos de Vento, Cidade Baixa, o Centro Histórico, só que não vão até os locais, aqueles bares menores, onde a aglomeração, por não ter o espaço, né, necessário para fazer o distanciamento, as pessoas acabam aglomeradas mesmo. Assim, a galera se junta todo num espaço pequeno, tem que fechar a porta para não aparecer para fiscalização, e apesar das denúncias, às vezes acaba não dando, né, sequência para ir lá até esses pequenos locais, porque são muitos na cidade. Tu quer ver, terminar essa discussão, tá? O jogo da volta, Luiz Magno, pro dia 7, domingo que vem, tá marcado para que horas? 6 da tarde. 6 da tarde. Tem bar aberto em Porto Alegre? Tem. O bar fecha às 8. Sim. Vão mudar o horário do jogo da volta? Não vão. Por enquanto, não. Então, cara. Então quer dizer que as pessoas vão nos bares ver um jogo que é em Porto Alegre, mas não vão aos bares ver o jogo que é em São Paulo? O jogo que é o do título, que é o jogo da volta?
É que daí, então assim, cara, se não vão mudar o jogo da volta, essa questão, cara. Cristiano Oliveira, entra essa questão dos critérios adotados pelo governo. A bandeira preta, a bandeira vermelha, pode se mudar em uma semana o critério. Dependendo... Pode inclusive piorar. Exato. Depende da evolução ou involução do corona. Se não vai mudar o jogo da volta, que é às 6 da tarde, mesmo que o jogo seja em São Paulo, pode ser em Boston, na Lua ou em Saturno. Sim. Se vai ser às 6 da tarde, as mesmas pessoas que iriam aos bares nesse domingo vão no próximo. Mais algumas informações sobre a reunião. O Ministério Público participou e vai ter inclusive fiscalização para entrada de ônibus de fora de Porto Alegre, porque não tem porquê, né? Se não tem torcida, não há motivo para torcedores virem até Porto Alegre. E tem uma questão aí que é esportiva, né? O documento vai ser enviado à CBF com todos os participantes da reunião assinando, ou seja, Federação, Dupla Grenal e também Prefeitura, Governo do Estado e Ministério Público do Rio Grande do Sul, para que seja mudado o horário. Mas há uma preocupação também com o jogo da volta. Será em São Paulo, mas em caso de título, a gente sabe que as coisas também poderiam acontecer. São Paulo às 6 da tarde. Exatamente. Durante o horário de funcionamento dos bares. O pessoal vai a bar igual, ou iria a bar, não deve ir, né? Mas iria a bar igual nesse horário. Silva. Deixa eu só meter minha colher rapidamente aí. Primeiro, vai ter aglomeração quando o Grêmio embarcar para São Paulo. Exato. Pode escrever aí e me cobrar depois. Vai ter aglomeração no aeroporto. Segundo, esse jogo só é às 6 da tarde em São Paulo, porque às 4 tem o clássico pelo Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians. Também em São Paulo. Por isso que a TV botou para 6. Terceiro, acho muito pouco provável, mas olha, eu capaz de apostar 99-1 que a CBF vai passar esse jogo. Qual é o horário? 8 da noite? 8. Não vai passar para 8 da noite. Vão tirar o Fantástico do ar, porque né? esse jogo vem por... Exatamente. Esse jogo vem por TV aberta. Vai atrasar toda a programação. Não vai passar. E a CBF não vai mudar, porque a parceira dela é a detentora do futebol. Então esquece. Muito bonito, tudo legal, valeu. Só que eu acho que a reunião marcou presença, também, mas não vai dar nada. Chamada da TV daqui já tá anunciando o jogo para as 4. Não vai mudar, cara. Não vai mudar. Isso aí deveria ser feito. Pode ser definido depois. Isso aí deveria ter sido feito há 15 dias atrás. Essa manifestação deveria ter sido feita pelos nossos governantes na época do Carnaval, na época do Réveillon. Era aí que tinha que ter sido feito com energia. Olha, nós temos que ir lá combater, não pode aglomerar. Vem cá, cara, não era Carnaval na Guarita 92, na praia de Xangri-Lá e Atlântida? O pessoal se reunia na Guarita, na beira da praia, e não tinha nada, absolutamente nada. Num parque, no centrinho de Atlântida, estava ali uma placa, interditado. O povão arrastou a placa e foi lá nos brinquedos do parque, estava interditado por causa do Covid. A ideia é utilizar também jogadores da dupla para dar um peso, mas aí é outra história, né? Uma campanha para se evitar aglomerações. Uma coisa é mudança de horário e outra coisa é campanha. Então que se faça a campanha, mas sem mudar o jogo de horário. Isso vai ser feito, com certeza, independente do horário. Aí tudo bem, cara, fazer a campanha para as pessoas não se aglomerarem, poxa, super bem-vindo. Agora, querer mudar o jogo de horário, cara, hoje é quarta, né? Sim. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, o jogo sendo domingo, cara, isso aí é com toda uma grade montada, estabelecida. Poxa vida, eu insisto, é tirar o sofá da sala. Até porque o jogo da volta, mesmo que não seja em Porto Alegre, sim em São Paulo, ele vai ser dentro desse horário que os bares estão em funcionamento. Aí vai fazer o quê? Paciência, né? Acho que o Orestes saiu ali do Skype, né? Acho que o Orestes saiu, viu o barulhinho da queda. Mas enfim, nós vamos fazer um rápido intervalo agora aqui no Ganhando o Jogo. Não sei se o Cristiano Silva quer propor mais alguma coisa ainda acerca desse assunto pra gente ampliar logo depois do retorno, Cristiano. Não, cara, esse assunto esse assunto é enxugar gelo. Acho que a gente pode enxugar mais gelo aí, vou aqui dar meia dúzia de berro, mas é enxugar gelo. A ignorância do povo é enxugar gelo. E eu repito, não são todos, mas a grande maioria. A grande maioria. Mas vamos lá, né? Perfeito. Josito mandou o seguinte, daqui 15 dias tem feriadão de Páscoa e a bandeira preta, hein? Como é que fica? Olha, Ô Magno, Carnaval aconteceu, não houve nenhuma manifestação, aí agora as bandeiras pretas. O Silva tem a matou, Páscoa, cara, até swing tava acontecendo em Porto Alegre. Swing aqui é a troca, né, de casais, tudo normal.
Vem a Páscoa, acho que fica a bandeira amarela na Páscoa, para daí na segunda-feira seguinte ficar preta de novo. Enfim, é o meme aquele, a hipocrisia. Quando há interesse, libera tudo. Intervalo, já voltamos. Ganhando o jogo na Rádio Guaíba 101,3 FM 720 AM no mundo inteiro em guaíba.com.br. Um programa Banrisul, Banritec, o edital de aceleração de startups que tem a força do Banrisul. Participe. FTEC Centro Automotivo, troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freio e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecanica.com.br. Atendimento das 7h30 até às 6 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Sábado, das 7h30 ao meio-dia. Fone 3907-1743. WhatsApp 982152996. Avenida Cairu, 1447, bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Acho que a Ana havia chamado antes do intervalo, não me recordo agora, não sei se recorda se a Ana chegou a se manifestar. Não, só pra gente também esclarecer, né, que pra não gerar dúvida, que a bandeira então vai até o dia 1º. Então na sexta um novo mapa preliminar divulgado, com novas restrições. Então a gente fala, né, que essas decisões, e como bem pontuou Oliveira, a gente coloca, é até domingo, porque não se sabe o que virá na próxima oportunidade, né, de restrição. Quem sabe ter que mudar mais alguma coisa, restringir mais ainda. E a gente aqui na Rádio Guaíba vem conversando com diversos especialistas dos hospitais que vêm avisando e se comunicando aqui com a nossa equipe de reportagem, que falam que esse reflexo que nós vivemos agora ainda é do feriado que nós tivemos antes do carnaval. Que a gente tinha restrição na praia, na faixa de areia, que realmente o pessoal acabou cumprindo, só que a gente sabe também que agora no carnaval muitas pessoas aglomeraram, na questão do litoral norte também, que já tem sérios problemas na questão de leitos destinados ao Covid-19. O Cristiano Silva muito bem sabe que não basta abrir leitos, como ele falou ontem, a gente também precisa ter equipe para trabalhar neles, e ao mesmo tempo que mais leitos abrem, mais possibilidades de contaminação desses profissionais que estão aí há um ano exaustos, trabalhando para tentar conter essa realidade. A gente também teve novas manifestações e variantes do vírus que começam a atingir o Brasil. As vacinas não se sabe até que ponto elas são eficientes, então a situação se agrava e se agrava de maneira, né, cada vez mais rápida e acelerada, e a gente ainda nem viu o resultado aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos as manifestações ou das aglomerações do carnaval. Esse é um problema muito grave, né? A gente não sentiu ainda os reflexos do carnaval, né? Começaremos a sentir, pelo menos pelo que se fala, nos próximos dias, semanas. E desculpa, a tendência é piorar, né? A tendência é piorar. Porto Alegre agora tem mais que o dobro de leitos de UTI do que um ano atrás. Agora tem outro. Só para vocês. E não é num estalo de dedos que se coloca, pode surgir equipamento para UTI, mas e os profissionais que vão gerir, vão trabalhar, cara, operar isso tudo? Com a chegada das vacinas, as pessoas acharam que a pandemia tinha acabado. É a triste realidade. As vacinas chegaram. Elas nem se vacinaram, né? Mas porque chegou aqui no Brasil, e até chegar a gente, né? Isso vai demorar muito ainda, né? Não vai ser assim, como disse o Guti, no estralar de dedos. As pessoas acharam que com a chegada das vacinas, a pandemia tinha acabado. E não é assim, né? Oliveira, é o seguinte, para te ter uma ideia, a minha esposa foi fazer um exame hoje às 5 horas da manhã no Mãe de Deus. Nós marcamos para 5 horas porque é o que tem menos gente, menos pessoas. Então é o seguinte, estávamos só eu e a Helena e o pessoal lá às 5 horas. Ela fez o exame às 6 horas, quando ela saiu de lá, cara, estava lotado. Impressionante, lotado. Sabe o que é isso, lotado? Cara, tem que sair rápido, porque é complicado e está cada vez mais complicado. 5 horas da manhã, melhor horário, não tinha ninguém. Às 6 já estava lotado. Impressionante. A gente tem que ter agora aquilo que o Cristiano estava falando, né? Infelizmente a gente não viu isso das pessoas, consciência. Mas independente de horário de jogo, de decreto, tá na hora das pessoas um pouco se convencerem da gravidade da situação. Ou ligar para algum conhecido que trabalha em hospital. Eu tenho alguns e a situação é muito complicada, gente. Há um cansaço mental, físico dessas pessoas que trabalham em hospitais. Eu acho de um egoísmo, assim,
Inacreditável que as pessoas continuem agindo como se a vida tivesse normal. Eu vou falar aqui minha questão pessoal. Meus pais moram no litoral, eles estão trancados lá. Minha irmã recém ganhou filho, tem 2 meses, meu sobrinho. Eu tô louco pra ir ver mais seguidamente. Recuei na minha folga ontem, eu iria lá e não vou. É um momento, infelizmente, grave e de sacrifício das pessoas. Não poder abrir mão de uma comemoração na rua, de um título. É maravilhoso ganhar um título, mas berra, vai pra janela, faz o teu churrasco sozinho na tua casa com quem mora contigo. Eu pareço um idiota falando isso, mas é verdade. Me mandaram um tweet muito bom, cara. Quer ficar pelado na sacada, fica, mas não vai pra rua. Exato. Né, em relação a... Nudez residencial é permitida. Desde que não haja tentado. Agora estar com roupa e sem máscara na rua claro, não é permitido. É mais ou menos isso. Por aí, mais ou menos por isso. aí. Agora, já que falamos de comemoração, de título e tal, vou deixar um pouco domingo para depois e focar na rodada de amanhã. O cara que deu aquele pênalti ridículo do jogo do Botafogo contra o São Paulo segunda-feira, o Rodrigo D'Alonso Ferreira, o VAR, né, que concordou com aquele pênalti, estará no VAR amanhã no jogo do Inter. Aliás, a arbitragem amanhã, eu já vou... Cara, teve um jogo do Grêmio contra o Santos, aquele que teve vários pênaltis, que foi polêmico, lembra? Que antes do jogo o Zé Aldo me perguntou sobre a arbitragem e, cara, olha a coincidência, era o mesmo juiz. Era o Wilton Pereira Sampaio. Ô, Oliveira? Era o Zé Aldo Silva. Diga. Não, só permita, sobre o VAR do jogo do Botafogo. Será que ele deu pênalti mesmo ou ele não disse pro juiz, olha, não foi pênalti, não foi pênalti? E o juiz fez valer a decisão de campo? Olha, do jeito que a gente tá vendo as coisas, tudo aquilo que o pessoal da cabine manda, o juiz de campo faz, né? A gente teve a prova aí nesse áudio que foi detalhado agora há pouco do Inter e Flamengo, né? Os juízes de campo estão acatando o que o cara da cabine fala, né? O que eu quero levantar com isso é a polêmica da falta de transparência. Não, porque daqui a pouco o VAR tá dizendo assim, não foi pênalti, não dá o pênalti. Não, eu vou dar porque tá valendo um juiz de campo. A falta de transparência é perfeito. Pra mim é um assunto que nem sequer deveria gerar debate, porque eu não conheço ninguém contra. Por que um zagueiro, quando faz um gol contra, ele dá entrevista depois do jogo? O goleiro, quando o treinador, quando cara, o erro faz parte do jogo. Quando escala mal, o time perde o jogo, ele dá entrevista depois. O erro faz parte, Guti. Por que o juiz não pode, o árbitro não pode? O narrador erra nome de jogador, o comentarista erra projeção de jogo, o repórter dá barrigada, o plantão erra projeção. O erro faz parte de qualquer atividade, tô falando da nossa do rádio. Só que o que me chama a atenção é o seguinte, é que às vezes você flerta com o erro de uma maneira desnecessária. Que era o ponto que eu ia chegar. Nesse Grêmio Santos, o Zé Aldo tava narrando, tava no comentário, e o Zé Aldo disse, Oliveira, o que esperar da arbitragem e tal? Eu disse, um horror. O Zé Aldo tomou um susto, começou a rir daquele jeito dele, tá? Perguntou por quê? Eu digo, porque esses caras são para-raios. Eu não lembro quem é que tava no VAR, mas era o Wilton Pereira Sampaio. Esses caras são para-raios, ele atrai confusão. E o Gaciba escalou. Então eu já tô antecipando pro torcedor do Inter. O que esperar amanhã de Inter e Corinthians, depois não digam que eu não avisei. Confusão. O apitador é um para-raio, o Wilton Pereira Sampaio, tá sempre envolvido em confusão. Ele é do time dos pavões, que gosta de aparecer mais do que a bola. Ele não é tão pavão quanto o Ricardo Marques Ribeiro, mas é um dos que mais se aproxima. Gosta de aparecer. E o cara do VAR é o mesmo cara do VAR daquele pênalti bizarro de segunda-feira, o Rodrigo D'Alonso Ferreira. Então o Gaciba escalou Rodrigo D'Alonso Ferreira pro VAR e o Wilton Pereira Sampaio para apitar o jogo Inter e Corinthians, que pode definir o campeão brasileiro. Depois não digam que eu não avisei, não digam que a Guaíba não avisou. O que esperar de Inter e Corinthians? Polêmica, confusão. Infelizmente, podem escrever e me cobrem sexta-feira. 15 para o meio-dia, marcou o sinal da Guaíba. E eu fico pensando justamente essas questões. O porquê do Gaciba colocar 2 dos piores árbitros nos 2 jogos. Porque ele acha que são melhores. Na cabeça dele. Bom, mas daí vai entrar. Do mesmo jeito que tem gente que... Bem, deixa assim, vamos lá. Ele tem que fazer as escolhas, né? Ele é o responsável por isso. É muito legal tu ter no selo ali, a tua chancela, o cargo e tudo mais. Mas ele é justamente por isso que, por um lado é legal e por outro é responsabilidade. O Gaciba, então a gente pode entender que ele tá avaliando mal os árbitros que ele comanda, é isso? Vou te dar uma informação interna da CBF. Na opinião da CBF, aí leia esse Leonardo Gaciba, porque é da arbitragem, o cara que
tá me fugindo a palavra, mas seria o principal, o cara que é referência. O cara que é referência no VAR, sabe quem é pro Gaciba? Wagner Hillway. Nossa. O Gaciba entende que Wagner Hillway é referência no VAR. E a partir das próximas temporadas vai ter selo FIFA também para operadora de VAR. VAR FIFA. E o Wagner Hillway vai ser o número 1 do Brasil. O Gaciba entende que Wagner Hillway, do Mato Grosso, é o principal operador de VAR do Brasil. Em que pé está a credibilidade dos caras do VAR? 10%, 20%, 30%, na opinião de vocês? Em que pé está isso aí? Deveria ser melhor, né? Com certeza. Esse é 100%. Para mim, não há credibilidade. Porque não há transparência. Não havendo transparência, não há credibilidade. E ainda pelas informações que ontem, com exclusividade, o Cristiano Silva trouxe, a gente relembrou, e quem ainda não acompanhou, vai lá no nosso Instagram, né, RD Guaíba Oficial, também no nosso Twitter, Futebol Guaíba, estão essas informações. Quando se existe essa conversa, existe essa indicação e insistência para que o árbitro duvide de campo, que entre aspas é o máximo, né, que tem que tomar uma decisão, que foi orientado pelos seus colegas e mesmo assim foi usar a tecnologia influenciado a tomar uma decisão equivocada, e isso não é divulgado, e principalmente a pessoa que coordena isso fala, não, é verdade, era para acontecer um cartão laranja. Bom, cartão laranja não existe, não é impossível. Cartão laranja é ótimo. Daí a gente fala assim, bom, se as pessoas envolvidas têm esse tipo de postura em todo o sistema e controle desse sistema, é difícil a gente imaginar que publicamente, para um presidente do clube que se sentiu prejudicado, seus advogados chegaram lá e essa foi a consolação que foi colocada, essa foi, né, a justificativa, poderia ser um cartão laranja, mas não foi exagerado. Bom, peraí, segura um pouco, como é que tá o sistema, como é que isso se organiza, quem é que controla isso? Parece que não existe nenhum tipo de punição, nenhum tipo até mesmo de intento de melhorar o sistema, ou de melhorar a própria condução da arbitragem. Parece, não, ok, era para um cartão laranja também. Bom, cartão laranja não existe, que não tem nem previsto em regulamento, e agora como fica? Cartão laranja é demais, né? Que nem o cara vê um crime, não, isso aí é pena de morte. Não existe, mas essa é a solução. Não, se não existe, Oliveira, não pode ser solução. Se não tem cartão laranja, não é cartão laranja, não existe, né? O cara falar olha só, cartão amarelo... Nessa questão do VAR, o árbitro de Vasco e Inter chamou para, olha, quem sabe tu dá uma olhada, acho que não foi pênalti, ele foi lá e ele tentou firmou salvar o facão no toco e manteve o pênalti, chamou para salvar. Eu não sei se daqui a pouco no jogo do Botafogo o VAR não fez a mesma coisa, vem cá dar uma olhadinha. Aí ele vai lá dar o pênalti. Do jogo do Botafogo é algo inacreditável. O jogo é inacreditável. O pênalti marcado pro São Paulo contra o Botafogo é tão ou mais absurdo do que o pênalti marcado pro Vasco contra o Inter. E as consequências daquele pênalti do Vasco? O Cuesta não jogou contra o Flamengo. Não jogou. E o que é pior, né? Que é o que eu disse naquele jogo. Ali são dois erros. Primeiro, não houve o pênalti. Segundo, que com a nova orientação, quem foi que eu entrevistei sobre isso, cara? Que não entrevistei, minto. Encontrei, nosso vizinho ali no Partenon, Fabrício Neves Correia, ex-árbitro, participou com a gente um bom tempo. E disse, Fabrício, tu que ainda convive com a arbitragem, orientação e tal. Eu domingo no interior, hein? Tava? Eu tô errado ou não de achar que aquele lance do Cuesta, primeiro que não foi pênalti, segundo que mesmo que fosse, não era de cartão. E o Fabrício, não, tá certo. Por quê? Porque exatamente o mesmo que eu falei. Há uma orientação nova, que não é tão nova assim, porque já tem uns 2 anos, então deixou de ser nova há algum tempo, mas tá aí consolidada, de não haver uma dupla penalização. Não havendo a intenção de cometer a falta, quer dizer, não é aquele lance que eu vou dar no pescoço do cara para machucar, não havendo isso, não é lance de cartão. Então, mesmo que tivesse sido pênalti, não era cartão. Então foram 2 erros. 1, marcar o pênalti que não foi. 2, dar o cartão no lance que não era de cartão. No lance do Cuesta, isso, né? Com Cano. Silva. Não, eu queria fazer uma referência sobre 2 falecimentos. Ontem, o Florindo, ex-zagueiro do Internacional. O Florindo foi zagueiro da época do Rolinho, que foi o que sucedeu o Rolo Compressor. Ele jogou no Rolinho. O Teté foi técnico dele. E também serviu a seleção brasileira no Pan-Americano de 56. Foi o primeiro grande título da seleção brasileira antes da Copa de 58. Seleção de 56 foi formada por atletas aqui do Rio Grande do Sul com base no time do Internacional. E o Teté era o técnico. O Florindo já sofreu de mal de Alzheimer e morreu, faleceu. Meus sentimentos à família. E ontem também
faleceu o ex-atacante colorado Eider, natural lá do Belém do Pará. O Eider jogou no Inter na década de 80, foi um jogador que participou daquele time de 87, onde o Inter foi vice-campeão brasileiro com o Enio Andrade. Ele era uma espécie de coringa do Enio Andrade. A torcida não gostava muito do Eider, mas o Eider estava sempre entrando e em alguns momentos até como titular. Era ponta direita, atacante pelo lado. E jogou com o Abel Braga também em 88, o Eider, que participou daquele grupo que foi eliminado na Libertadores na semifinal pro Olímpia, se eu não estou enganado. Acho que sim, ele classificou em 87 para Libertadores e jogou a Libertadores de 88. Então, 61 anos o Eider, vítima de Covid-19. O Florindo, ele foi matéria de... O Jurandir Soares, que é o decano aqui da casa, viu o Florindo jogar. Eu acho que daqui da equipe, talvez o Jurandir tenha sido... O Orestes viu também, né, Orestes? Não, acho que não chegou a ver. Não chegou a ver? Não. Florindo jogou no Inter de 51 a 59. Eu não cheguei a ver. Chegou a pegar. 59? Não. Eu tinha 6 anos, acho. Não vai lembrar. O Jurandir Soares, nosso decano aqui da casa, viu o Florindo jogar, e naquela série de vários programas especiais que fizemos do Goiaba FC, sábado, fizemos várias seleções aí e tal, e eu lembro que quando escolhemos o maior zagueiro da história do futebol gaúcho, teve um duelo que era, aí ficou ali Florindo versus Calvete. E o Jurandir votou e fez assim, o Jurandir é um gremista identificado, ele fez elogios rasgados ao Florindo como um dos grandes zagueiros da história do Inter e do futebol do Rio Grande do Sul. Até o Pan-Americano de 56, que o Brasil foi campeão, que toda a base era o futebol gaúcho, o time titular, a seleção brasileira titular, né, que era comandada pelo Teté, tinha o goleiro Valdir de Moraes, o Valdir de Moraes, que era o goleiro do Renner. A defesa com Florindo do Inter, Figueiró do Grêmio, Duarte do Inter, Odorico do Inter e Oreco do Inter. Meio campo abria com Enio Rodrigues do Grêmio, Enio Andrade do Renner, Luizinho do Inter, Bodinho do Inter, o Larry do Inter e o Chinesinho também do Inter. Quer dizer, a base era o Internacional, tinha um time titular, 2 jogadores do Grêmio e 2 do Renner. Renner campeão de 54. O Renner campeão gaúcho de 54. Era o time do meu avô. Deixa eu só fazer uma correção. O Inter, que foi vice em 87, ele não chegou a disputar a Libertadores. Não, foi aquele rolo do esporte. O Olímpia foi 8-9, né? Isso. Aí 8-9, o Eider estava no Inter, jogou a Libertadores com o Abel Braga e fez 2 gols contra o Peñarol, até num jogo onde o Inter venceu por 6-2. E aí a Libertadores de 89. Meu professor grande, Daniel Bittencourt, aqui mandou que o Eider teve também naquele time do Abel que fez a goleada histórica no Peñarol, que o Cristiano citou há pouco. Okay. Fez 2 gols ali, se não me engano, foram 2 do Eider, 2 do Norton. Quem foi os outros 2? Nilson. Teve um gol de pênalti do Nilson. Ali foi o momento que se achava que o Inter seria de fato campeão da América. A goleada do Carol, depois uma vitória lá em Assunção. No Paraguai. O gol do Luiz Fernando de bicicleta, o Inter venceu o Olímpia por 1-0. E depois que o Inter foi eliminado no Beira-Rio, os gremistas tiravam onda dizendo, olha, de bicicleta não se vai a Tóquio. Nesse jogo, acho que contra o Olímpia, o Luiz Carlos Vinck... 2 do Eider, 2 do Nilson, 2 do Norton. Esse, jogo do Peñarol. 2 pra cá. No jogo contra o Olímpia, se eu não estou enganado, Luiz Carlos Vinck fraturou a perna e o Inter já tinha feito a contratação do Bonamigo e passou o Norberto de volante para lateral direito. E o Bonamigo entrou no meio campo. É isso aí, ou era o Jandir? Jandir não era o Bonamigo. O Leomir fazia parte desse time, tanto que perdeu um pênalti também, assim como o Nilson na semifinal contra o Olímpia. E o Inter não tinha Luiz Carlos Vinck, que havia fraturado a perna no jogo no Paraguai. Falou aí de Libertadores. A Libertadores, ela começou ontem. Ontem à noite teve aquela fase prévia, e o jogo do Liverpool de Montevidéu contra o Católica do Equador. O Liverpool ganhou 2-1. É o que a gente chamaria aqui de pré-Libertadores, tá? Porque são três fases prévias, tá? Tem os 3 tigres tristes e aqui são as 3 fases prévias. Das 3 fases prévias, os brasileiros entram na segunda. Ou seja, a primeira nós estamos fora. Porque, enfim, não precisa. Então são 3 jogos, 2 acontecem hoje e 1 foi ontem. Ontem, Liverpool de Montevidéu 2-1 no Católica do Equador.
O campo muito semelhante para quem é de Porto Alegre é o Araribóia, não perde muito para imagina, Libertadores, é o Araribóia. E hoje tem César Valerro contra Caracas e Royal Pari contra o Guarani do Paraguai. São os jogos dessa pré-Libertadores. E aí quando começar a segunda pré-Libertadores, aí entram os brasileiros, Santos ou o próprio Grêmio, que pode aparecer também na pré, caso não vença a Libertadores. A Copa do Brasil. O Serginho São Cepé pergunta: quantos dias a CBF tem para divulgar áudios quando solicitado? Tem um prazo ali de Olha, no Grenal dias, né? Ela demorou, acho que divulgar ela não divulga, né? Quer dizer, mas a partir ela mostra, no Grenal... São 2 dias para pedir. A contestação pode ser feita em 5 dias, se eu não me engano, o Zé Aldo falou. No Grenal ela demorou umas 2 semanas pra mostrar pro Tem Grêmio, uma coisa que é o pedido no STJD, com oficialidade e com objetivos, isso. ou outro que é ir à CBF e só ouvir. Contestar a súmula, né? Que daí tu exato. contesta o material que é divulgado pela arbitragem. Daí são 2 dias. O Theo da Cidade Baixa, com referência às escolhas de árbitros para o jogo Inter e Corinthians, Flamengo e São Paulo, não tem a ver também com a questão dos estados dos envolvidos também? Mas mesmo assim, sobra a gente bem melhor do que Hilton e Tosca, né? A Edna, começa por aí. Representou o Brasil no Mundial de Clubes. Mas a Edna é da Federação Paulista, né? Não, não pode. Aí pode, tem essa influência. A Edna é da Federação Paulista. É de São Paulo. Bom, mas podia árbitros podia ter apitado Inter e Flamengo. Fora também, né? Podia ter apitado Inter e Flamengo. Com certeza. O Klaus é de São Paulo e apitou Inter e Flamengo. Isso. E aí? E a Edna, que representou o Brasil no Mundial, não? Mas aí, cara, eu não acho que o problema tenha sido a escolha do Klaus. Ninguém aqui achou ruim a escolha do Klaus. O problema foi a decisão tomada, né? Foi o que eles fizeram no jogo. O problema foi o cara do VAR, não foi nem o Rafael Klaus. Mais essa, né? Michel de Campo Bom, Vink fraturou a perna contra o Penharol no jogo da volta em Montevidéu. Tá lembrando aqui o ouvinte Michel lá de Campo Bom. Obrigado, Michel. Tá certo. É isso aí. Eu não lembro, foi contra o Penharol. E aí o Norberto acho que foi pra lateral direita. O Inter tinha um reserva na lateral que era o Júlio César. Por que o Júlio César não jogava? Era um jovem da base também. Mas eu sei que o Norberto passou pra lateral direita. Outros também, lembrando aqui, o Marcelo do Balneário Pinhal. Pinhal é bom, hein? E também que outros recados aqui, o professor Fernando Braz parabeniza o Cristiano Silva pelos conceitos e definições sobre a pandemia. Aqui o Emerson Colorado lá de Novo Hamburgo diz que o Zé não voltou lá do Rio de Janeiro. Não, ele já voltou sim. Amanhã ele tá de volta aqui no programa, nosso querido José Aldo Pinheiro. São alguns dos recados aqui que estão chegando e que nós vamos também, mais adiante, reproduzir aqui no nosso Ganhando o Jogo. Está chegando a Fernanda Bagatini com o Guaíba Notícias e, claro, a gente volta em mais alguns instantes. De volta com Ganhando o Jogo aqui pela Guaíba, 12:05, 27 graus a temperatura no centro de Porto Alegre. Ganhando o Jogo um programa Banrisul. Trabalha numa startup? Então participe do edital de aceleração do Banritec, o único com a força do Banrisul. Acesse banrisul.com.br/Banritec. Também conosco o Ponto dos Cafés, deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão. Variedade de máquinas para atender todas as necessidades da sua empresa. Marque e visita pelo fone 3325.009. Conheça o site pontodoscafés.com.br. Antes da gente continuar os debates aqui, a gente falava nos ídolos falecidos, especialmente Florindo, né? Que foi um dos grandes nomes da história do Inter. O querido Nelson Dutra mandou aqui um recado que certa feita ele, o pai dele, né? O pai do Nelson, que viu o Florindo jogar. Certa feita estávamos na antiga social do Beira-Rio, nos bancos de madeira dos Paraninfos, e ele identificou o Florindo, uns 2 bancos atrás deles, né? Saiu de onde estávamos e fez questão de ir abraçá-lo e, acima de tudo, reverenciá-lo. Ele me disse que, na ocasião, o Florindo foi um dos maiores jogadores do Inter naquela época e jogou muito no Pan-Americano. Meu pai tratou o Florindo naquele dia como, aí no caso da geração, né, do Nelson, trataríamos o Fernandão, se encontrassem ele na rua. Muitas vezes não temos noção da representatividade desses ídolos do passado.
Não, legal, Nelson, valeu. E eram ídolos, ou são ídolos ainda, né? Mas Sim. eram jogadores muito mais humanos, assim. Não que os atuais não sejam, mas quando é que tu vai, por exemplo, o Fernandão faleceu, não seria o exemplo, mas tu não vai encontrar um grande ídolo do futebol hoje que tenha parado de jogar 2, 3 anos na arquibancada vendo um treino, um jogo. Os caras hoje fazem muito dinheiro com futebol, os caram vivem isolados, até por questão de segurança. Naquele momento quando vê, é algo raríssimo, né? E vira matéria, tira foto e tal. A não ser que seja envolvido profissionalmente, mas daí não aí é profissional. Exato. Então, naquela época, dos anos 50, 60, até os anos 80, não se fazia tanto dinheiro assim com futebol. Então, os caras, eles eram mais humanos, mais, digamos assim, palpáveis. Mortais. Tu enxergava o cara no pátio do estádio, tu enxergava o cara chegando no Beira-Rio, tu enxergava, se fosse o caso do Grêmio, o cara entrando no pórtico do Olímpico, tu enxergava o cara na rua, tu cruzava com o sujeito no supermercado. Eram caras assim, com esse lado humano, porque eles eram caras como nós, caras que não tinham a vida ganha, não eram milionários. E eu entendo, que o cara que é milionário, o cara tem que se esconder mesmo, o cara não pode sair por aí à rua, porque vivemos num país nada seguro. Só que como esses caras da antiga não fizeram dinheiro com futebol, eles eram caras assim que a gente convivia no dia a dia. Tinha esse lado mais humano, de fato. A gente estava conversando hoje na redação, e até para nos prepararmos para a grande cobertura de amanhã, e com certeza será grandiosa também no domingo. Motivo de orgulho para nós, né? Sim. Termos Inter disputando o título brasileiro e o Grêmio disputando o título da Copa do Brasil. Mas falar um pouco de campo, porque Cristiano Oliveira e eu conversávamos sobre possibilidade de mudanças no time do Internacional. E aí não é nem com informação, a gente estávamos falando de possibilidades. E uma delas, repito, nós aqui aventando, ninguém trouxe informação sobre os treinos do Internacional ou das ideias do técnico Abel Braga, mas sobre uma possível utilização do Thiago Galhardo no time do Internacional. Eu, sinceramente, quando um time começa a dar certo, e foi um acerto, até bem pouco tempo atrás, a escolha do Bruno Praxedes no meio-campo do Internacional, fica difícil mexer. Não vou nem usar aquele ditado de time que tá ganhando não se mexe, mas eu tendo a ser conservador. Eventualmente se mexe. Exato, sim. Eu tendo a ser conservador. Saber por que ganha, e respeitar o time que tá ganhando da maneira das escolhas que o técnico faz. No entanto, agora, a última rodada, e com as últimas apresentações do Bruno Praxedes, e não cabe aqui a gente execrar o garoto, defenestrar, como diria Luiz Magno, é um garoto de muito potencial, já provou isso, inclusive. Pegou algumas pedreiras e foi bem, e cito aqui o jogo lá em Buenos Aires, mas quem sabe agora Thiago Galhardo no lugar do Praxedes, deixando o que normalmente acontece em alguns momentos nas partidas do Internacional, que é o Edenilson ficar mais próximo do Rodrigo Dourado para dar um pouquinho mais de consistência e deixar o Thiago Galhardo mais próximo do Yuri Alberto, mantendo aquela configuração com o Caio de um lado e o Patrick do outro. Mas tem uma situação aí que ela pode acontecer, não para Praxedes saindo, mas saiu o Caio Vidal. Pois é. E tem uma outra situação, mas aí eu pode ser por ordem clínica. Qual? Porque não se sabe ainda a situação efetiva do Edenilson. Exato. Aí sai Edenilson, entra Thiago Galhardo, vem Patrick para do Edenilson, e pode passar até o Caio Vidal para a esquerda. Mas ninguém tá pensando em Marcos Guilherme, né? Não. É Thiago Galhardo. Agora o Cristiano trouxe a informação, né? Mas o que eu pensaria, o que eu poderia pensar para ser feito nesse jogo é colocar o Thiago Galhardo na do Bruno Praxedes no lugar, não é na função posição, no lugar, deixar o Edenilson, se tiver condições, é óbvio, um pouquinho mais próximo do Rodrigo Dourado, e o Thiago Galhardo ser esse cara um pouco mais próximo do Yuri Alberto. Mantendo mais ou menos a estrutura, claro que com mudanças, e característica de jogador provoca mudança num time inevitavelmente, mas
para ter um maior poder de fogo ofensivo. São 6 jogos que o Yuri Alberto não marca e o Thiago Galhardo é o goleador do faz campeonato, tempo que não joga e ainda é o artilheiro do campeonato. Vamos lá, primeiro, como é que o Inter joga? O Inter joga num modelo que tem o Dourado à frente da zaga, 2 jogadores que compõem o tripé com o Dourado, Edenilson e o Praxedes, função essa que o Galhardo não pode fazer, ponto. Galhardo não faz, ponto, acabou. Na direita, Caio Vidal, na esquerda, Patrick e na frente, Yuri Alberto. Bom, pra entrar o Thiago Galhardo, eu faria exatamente, e era isso que eu levantava com o Guti antes do programa começar, eu faria exatamente isso. Pra jogar o Galhardo tem que mudar o esquema. Tá bem, então muda o esquema. Qual é o problema? E não é uma mudança drástica, é o último jogo da temporada. Ninguém tá falando, mas tem que... Não, é o último jogo da temporada. Quinta-feira bateu o relógio 11h30, acabou a temporada. 11h31 Abel vai embora. 11h32 assume o Anjo Ramírez, acabou? 11h33 Abel tá no Rio, tranquilo, tomando feliz da vida, acabou, entendeu? Podendo ser campeão brasileiro. Então assim, acabou, é o último jogo da temporada. O que significaria mudar o esquema? Tu alinha o Dourado ao Edenilson. Mas o Dourado alinhado não joga tão bem. Eu concordo, mas é o último jogo do ano e do outro lado está o modestíssimo time do Corinthians, tá? Não está o Barcelona, não é o Paris Saint-Germain do outro lado, não é o Liverpool, não é o Leicester, não é nem sequer o Newcastle, que a gente tá vendo na televisão. É o Corinthians, tá? Então o Corinthians é um time que o Inter pode vencer, sim. Alinha Dourado com o Edenilson. Eu manteria Caio Vidal e Patrick dos lados, especialmente Caio Vidal, que é um cara de velocidade é importante, e deixaria na frente, ou como dupla de ataque, Galhardo e Yuri Alberto, ou o Galhardo mais recuado no que seria um 4-4-1-1, tá? Eu faria isso. Não abriria mão do Galhardo. Porque o Galhardo, quando se machucou, ele era não só o artilheiro do campeonato, como o principal jogador do Inter na competição, tá? Ele voltou de lesão tempos depois, continua sendo o goleador do campeonato. Então, se não se discutia o Galhardo antes, por que se discute o Galhardo agora? Nos últimos jogos, ele não tinha condição para 90 minutos, beleza. Mas se ele tiver condição para 60, começa com o Galhardo e tira aos 15 do segundo. Ou, no mínimo, faz mais cedo essa troca, né? São 5 trocas que pode fazer. Começa com o Galhardo e mexe 15, 20 do segundo. Esse é um ponto. Só que, no sinal meio-dia e 15 minutos, o Silva tá levantando uma bola que é interessante. Se não puder jogar o Edenilson, aí eu não sei se recuar o Patrick é a melhor das possibilidades, porque o melhor Patrick é o Patrick aberto pela esquerda. E aí tu recuaria o Patrick pra fazer a do Edenilson, tu já tira o melhor Patrick, aí tu bota o Yuri Alberto aberto pela esquerda, que é o que geralmente acontece quando entra o Galhardo entra na frente, Yuri Alberto lateraliza, e aí tu tens o Patrick centralizado, tu perde o melhor Patrick, ele é aberto. Tu tens o Yuri Alberto aberto pelo lado. Alberto aberto. Tu perde o melhor Yuri Alberto, que é o Yuri Alberto perto do gol. E tu tens o Galhardo no pivô. E tu perde o melhor Galhardo porque o pivô não é o que ele de melhor sabe fazer. Então recuar o Patrick para fazer a do Edenilson não me parece uma boa. Não me parece mesmo, porque aí tu vai perder o melhor Patrick, vai perder o melhor Yuri Alberto e vai perder o melhor Galhardo. Se jogar o Edenilson, eu faria essa troca. Tiraria o Praxedes. Por essa eu peço gentileza que só uma informação. Como era de se esperar, né? O que eu trouxe de informação não era minha opinião, eu também concordava com vocês. A CBF rejeitou a mudança de horário do jogo de domingo. Para a surpresa de 0 pessoas. Exatamente. Mantido, não então... surpreende ninguém, permanecerá às 16 horas, 4 da tarde. Perfeito. Diga, Orestes. Só para também quem tá pegando o bonde andando, é o jogo Grêmio e Palmeiras, domingo, final da Copa do Brasil, que mais cedo teve uma reunião dos dirigentes com o governo do estado, com a prefeitura, com a Federação Gaúcha. Havia um consenso de mudança de horário por todas as questões de restrição em virtude da pandemia. O jogo poderia ir para as 8 da noite, que era a ideia, o consenso obtido nessa reunião. Foi mandado para a CBF, há poucos minutos rejeitou essa ideia de mudança, portanto, até nova investida ou nova situação, o jogo inalterado o horário, 4 da tarde, decisão Grêmio e Palmeiras na Arena Copa Brasil. E o de domingo, e no outro domingo, às 6 da tarde. Igorestes. Oliveira e Gutierrez, nossos comentaristas que estão na mesa, seguinte, o Edenilson não jogando dá a impressão que tem que mexer em tudo que é peça.
Mas tirando ele do time, e qual é a peça só para trocar o Edenilson por outro jogador? Quem é que jogaria ali? Olha, Orestes, é uma questão interessante. Eu acho que se a gente está cogitando a possibilidade de mudar o esquema para encaixar o Galhardo, a gente poderia cogitar a possibilidade também de mudar o esquema para trocar a característica, já que não tem o Edenilson. Eu não acho absurdo pensar nessa possibilidade. Mas eu não tiraria o Patrick da dele. Eu também não. É por isso que perfeitamente capaz de fazer, porque já fez. Mas eu não tiraria. É por isso que, respondendo o Orestes, não tendo o Edenilson, e seria uma perda grave, eu recuaria, aí eu manteria no time Praxedes e recuaria o Praxedes. O Praxedes para fazer uma saída junto com o Dourado. Porque, gente, do outro lado, de novo, não é algo para longo prazo, tá? Ninguém quer que o Inter fique uma temporada inteira jogando desse jeito. É um jogo, são 90 minutos em casa contra o Corinthians, tá? Então, se não puder jogar o Edenilson, particularmente eu recuaria o Praxedes e manteria essa ideia de ter o Thiago Galhardo por dentro. Como é que ficaria? Ficaria assim: Rodrigo Dourado e Praxedes abrindo o meio campo, 2 jogadores com estatura, 2 jogadores altos, o Praxedes tem quase 1,90 m. Sim. O Galhardo à frente deles como um meia, pela direita Caio Vidal, pela esquerda Patrick e na frente o Yuri Alberto. Se não puder jogar o Edenilson, eu trabalharia com esse esquema. Não acho errado mudar o esquema na última rodada, não acho que tenha problema mudar o esquema na última rodada. É um jogo atípico. Jogo atípico exige medidas atípicas. É o último jogo da temporada, parceiro, então vai com o que tem de melhor. Já se deram conta que hoje é o último treino de Abel Braga como técnico do Internacional e amanhã será a partida de despedida? Verdade. É isso aí. O grande Abel Braga, então, tá? Que fique claro, independente dele consagrar-se campeão brasileiro com o Internacional, ou não, merece todos os reconhecimentos pelo trabalho que fez. Pegou uma situação complicada, não em tabela, mas em situação de clube, de política, de saída de treinador, de lesões de jogadores importantes. Batata quentíssima. Não reclamou, não deu um pio, diferentemente do Cudê, que ficou reclamando um bom período. Eu vou falar um negócio fez um bom trabalho. Um trabalho, é bem verdade, e aí a gente tem que reconhecer, do ponto de vista tático, não tão sofisticado como era do Cudê, isso é verdade, mas um trabalho ok, honesto, bem feito e com resultados que no futebol também interessa bastante, né? Independente, claro que se vier o título, coroa por completo isso que eu estou falando, ou que eu vou falar no caso. Independente da colocação do Inter amanhã, campeão brasileiro ou vice, estes 3 meses, dá pra dizer, ou menos, né? De Abel? Não, mais. Já 3, 4 meses. 3, 4 meses. Esses 4 meses, então, portanto, de Abel Braga no Inter, pela condição que ele pode deixar o time, repito, independente de ser campeão ou não, é um dos melhores trabalhos da carreira de Abel Braga em 40 anos de profissão como técnico. Ele foi campeão com o Inter, campeão do mundo com o Inter, campeão da Libertadores, campeão brasileiro com o Fluminense, ganhou a Copa do Brasil. Proporcionalmente, pelo tempo, pela condição toda do entorno que estava o Internacional no momento que ele assumiu. Cara, é aí que tá. A minha divergência mora aí. Campeão mais ainda. Eu acho que o Abel faz um trabalho muito bom, tá? Muito bom mesmo. E surpreendente. Eu já falei ontem, quando o Abel chegou, eu achei que o Inter ia ser o 10º colocado do campeanato. Mas ele pegou o Inter num turbilhão. Num turbilhão. Sétimo, sexto. Num turbilhão político, mas ele pegou o Inter numa situação de tabela muito boa. Eu acho que o Abel não pode, ele não reclama, porque ele não pode reclamar. Ele pegou o Inter classificado nas 2 Copas e líder do Campeonato Brasileiro. E acabou se comprovando com o tempo que aquilo que o Cudê reclamava, ele tinha razão. O Inter deslanchou no Campeonato Brasileiro quando foi eliminado das Copas, provando que o elenco era curto. Não tinha como jogar com esse grupo 3 competições. Exclusiva daí, né? Quando ele foi eliminado e ficou só no Campeonato Brasileiro, foi o grande pulo do gato. O Inter emendou 9 vitórias seguidas naquele momento. Cristiano, então eu acho que o Abel ele faz no Inter um grande trabalho. Não acho que seja o melhor da carreira dele, eu acho que pode ser um dos mais surpreendentes, porque o Abel vem de trabalhos muito ruins no Flamengo e no Vasco. E ele no Inter, e faz umas 2, 3 semanas que eu... Oliveira? Oi? É uma reafirmação do que aí que tá, Ana, esse é o termo, reafirmação. Eu lembro que há umas 2 semanas eu puxei esse debate de alguns técnicos como Abel Braga, como Paulo Autuori, que faz um brasileiro muito bom pelo Atlético Paranaense.
E eu lembro o Cuca no Santos, final de Libertadores, são técnicos que eles estão provando para eles mesmos de que eles não chegaram no fim da linha. Claro que não. De que daqui a pouco tem mais sabe a bateria do telefone quando chega, fica vermelhinho ali nos 10%, mas tem mais um caminho para andar ainda. Eu acho que o Abel, o Autuori, o Cuca, cada um na sua, eu acho que eles conseguiram provar isso esse ano. E tem uma coisa que esses treinadores, é legal. Eu tenho percebido isso, eles têm se cercado também de pessoas com novas ideias. E não quer dizer que eles Menos o Luxemburgo. Menos o Luxemburgo. E aí explica o Luxemburgo o Filipão, 2020. Tem o Paulo Turra, o Cuca sempre com o Cuquinha e outros caras trabalhando com ele. O próprio Abel sempre se cerca dos caras que têm uma ideia um pouco mais nova, porque uma coisa é o conhecimento o Abel só tem um, que é o Leomir. Não, mas tem o Osmar Loss. Tem o Osmar Loss. O Abel não conhecia o Caio Vidal quando chegou no Inter, por exemplo. O Osmar Loss comandou o Inter naquele período em que ambos estavam com Covid, né? E não quer dizer também que ele montou a equipe. Não foi o Leomir que Não, os treinamentos, as atividades. Sim. As atividades. O Leomir no campo e o treino do Osmar Loss. Não, mas independente disso, é um reconhecimento. Se juntar com outros, eu acho que não é nem botar na comissão técnica, mas só de ouvir daqui a pouco o pessoal mais atualizado, que conhece, o Abel, nem o Abel, e acho que nenhum de nós conhecemos tão bem o Caio Vidal quando ele surgiu no Inter. O Abel certamente ouviu alguém no Inter que disse: Abel, olha só, tu não conhece, mas presta atenção nesse cara. E nos primeiros jogos, né, se a gente lembrar do Abel, ele conversava muito, né? Inclusive, ele chamava o auxiliar e falava, assim, características. Nas primeiras oportunidades, o pessoal acabou explorando bastante o fato de não ter torcida e o que ele falava, né? Apesar de não saber o nome dos jogadores, ele, de alguma forma, o seu auxiliar falava: não, é bom nessa característica, para trocar o jogo dessa forma, para fazer, né, render pelo outro lado do campo. A gente pode fazer essas alterações. Então, às vezes, o que a gente associa pelo trabalho, né, pela vivência que tem o Abel, que ele fosse ser arrogante, muito pelo contrário, ele deu espaço para escuta de quem estava mais tempo aqui. Mas o Abel nunca foi arrogante na sua trajetória. Nunca. E sempre escutou, agora escutou mais ainda. Mas a gente sempre associa, né? Foi o bonachão. E escutou mais ainda porque ele não conhecia o grupo. Não conhecia o grupo. E aí o Caio Vidal tinha surgiu pouco tempo para adaptar, né? Porque o Caio Vidal surgiu porque ele queria um jogador que quebrasse as linhas, fosse mais agudo. Isso aí. E veio um profissional da base, que eu não lembro o nome, da comissão técnica lá do Fábio Matias, que mandou um vídeo pro presidente Marcelo Medeiros dizendo: olha, presidente, dá uma olhada nesse garoto, ele jogou a Taça São Paulo e tal, ele tá muito bem aqui na base, tá pedindo espaço. E quando o Abel pediu esse jogador pro Medeiros, o Medeiros mostrou o vídeo e o Abel disse: pode mandar agora, parceiro. E aí surgiu Caio Vidal. Agora, nessa quando o Abel chegou, tinha a Copa do Brasil e Libertadores, a verdade é que só um técnico tá vivo e conseguiu já um objetivo em 2 competições e pode conseguir o segundo. E teve que abrir mão do brasileiro, né? Queira ou não queira. Que é o Abel. Exato. O Abel Ferreira do Palmeiras. Aliás, isso é um dado de interessante. Resto, todo mundo morreu na Copa do Brasil, morreu na Libertadores e ficou no brasileiro o pessoal do G4 ali, do bolo do G4. Aliás, um dado interessante desse Palmeiras do Abel, né? Desde o Santos de Pelé, que um clube brasileiro não joga todas as partidas em termos de número previstas numa temporada. Claro que o Palmeiras gostaria de disputar a final do Mundial. Não foi possível, mas disputou o terceiro. Ou seja, em quantidade... Ele chegou à final do Paulista, final da Copa do Brasil, final da Libertadores. E os 38 do Brasileiro, né? Que é obrigado. Só que nos últimos... olha como pesa a parte física. Dos últimos 11 jogos... 50 e poucos anos isso. Dos últimos 11 jogos ele ganhou 2. Aí a parte física pesa. Claro. Só para não fugir desse debate do Abel, no caso, o Braga e outros, como Paulo Autuori, Cuca e tal. Abel Braga e Abel Braga. O Abel ex-Braga é o Abel Ferreira, que comandou o Braga de Portugal. Eu acho que esses técnicos, para pegar esses 3 que nós citamos, o Cuca, o Abel Braga e o Autuori, eles perceberam que o tempo foi passando e que o futebol tratou de deixar eles para trás. E eles precisavam, de uma forma ou de outra, aí entra o fato de que o Abel Braga nunca foi um cara arrogante, de perceber de que não, cara, ou eu me atualizo ou já era, vou ficar mais para trás do que eu já tô. E aí entra a diferença para mim pro Vanderlei Luxemburgo, que é um cara... O Luxemburgo inventou o futebol, né? Aí que tá, tem o Landel de Moura, que tem muitos caras... E Luxemburgo futebol, tá? O Luxemburgo é um cara, vamos lá, o Autuori é bicampeão de Libertadores, é campeão peruano, o Abel Braga campeão da América e do mundo, o próprio Cuca campeão da América com o Atlético Mineiro.
O Luxemburgo, ele tem uma história talvez até maior do que esses caras. Pra futebol de modo geral. O cara comandou o Real Madrid e tal. O cara ganhou vários títulos brasileiros. Aí que tá. Mas vamos lá, uma história no mínimo semelhante, tá? Na pior das hipóteses, bota na mesma prateleira. Eu acho até que é uma acima. Só que o Luxemburgo, ele tem um ar de prepotência, um ar de arrogância tão grande que ele não permite que alguém diga que ele ficou pra trás. O único que tá perto dele, né? Saiu na mesma é o Filipão. Pode ser, bom. Dos últimos, repito, 30 anos. Mas tudo bem, mas é que pra pegar o Luxemburgo, por quê? Porque o Luxemburgo, ele tinha nas mãos uma máquina do Palmeiras, que com o Abel Ferreira chegou nessas duas finais, e ele não conseguiu fazer aquele time jogar. Ele vinha mal. E ele chega no Vasco agora e tá sendo rebaixado com o Vasco. Porque convenhamos, do mesmo jeito que Papai Noel não existe, ele não vai fazer 12-0 no Goiás na última rodada. E mesmo que faça, ele pode não se escapar igual, depende do Bahia. Não vai fazer 12-0, tá? Então, caiu com o Vasco o Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo é um cara que se tu mostra pra ele, ó, Luxemburgo, o esquema aqui, a saída, ele vai dizer que ele já fazia nos anos 90. O Luxemburgo é um cara que não admite que alguém tenha aperfeiçoado algo no futebol. O Luxemburgo acredita que o futebol de hoje é o mesmo futebol de 1992. E não é. O Abel Braga demorou, mas percebeu isso. Teve a inteligência, eu diria, de perceber isso. O Autuori da mesma forma. O Autuori é um cara muito preocupado com esse tipo de situação. E até o Cuca teve também a observação correta e uma forma de lidar com um grupo muito boa, de afastar a diretoria e de fechar com os jogadores e tal, e de levar aquele Santos, que ninguém apostava um pilas naquele Santos, a uma final de Libertadores. E o Luxemburgo, em contrapartida, faz de novo trabalhos ruins, tá sendo rebaixado para a segunda divisão com o Vasco e não dá o braço a torcer. O Luxemburgo só falta dizer que foi ele que inventou a bola. O jornalista Rodolfo Rodrigues fez um levantamento. Pô, que sabe de número esse cara, velho, não é pouca coisa. E viu, Cristiano Silvestre vai gostar, hein? Os técnicos com mais vitórias no Brasileirão desde 1959. É um levantamento que publicou, hoje é 24, né? 2 dias atrás, no dia 22. Lembrando que atualmente o brasileiro tem muito mais jogos do que se tinha antes. Não, e acaba inflando os números de muitos aqui, né? Oficialmente, o Campeonato Brasileiro é de 71 pra cá. Eu sei que a CBF unificou, eu discordo e vamos lá. Também. Mas, de 59 até hoje. O Vanderlei é o técnico com 349 vitórias. Não, ele é gigante. Os grandes trabalhos que ele fazia na virada de 90. O cara não chega ao Real Madrid à toa, né? 114 a mais que o segundo, que é o Muricy. Que foi outro gigante. 235 o Muricy, 223 o Cuca, 215 vitórias o Abel, 203 o Levir. E sabe qual é o sétimo, viu, Cristiano Silva? Com 201 vitórias? Quem? Celso Juarez Rotti. Mas, cara, vê bem. É natural, pelo tempo de trabalho. Foi vice-campeão brasileiro, né? Exatamente. Foi campeão de Libertadores e vice-brasileiro. Eu não sei qual é a posição que tá, por exemplo, é o Minelli. Não aparece aqui. São jogos, 2, 4, 6, 8, 10, 12. São 13 técnicos ranqueados aqui. Ao menos nesse print que o Cássio Amaral mandou. Não vai aparecer nenhum da antiga que eram menos jogos. Né? Eu vou até abrir aqui pra ver se aparece outros nomes. Minelli foi campeão brasileiro com o Inter 2 vezes. Foi campeão com São Paulo, né? Sim. Também. Os 3 anos seguidos. 7-5, 7-6 Inter, 7-7 São Paulo. Enio Andrade, aparece aí. Enio Andrade foi campeão brasileiro com o Inter, foi campeão brasileiro com Curitiba. Cara, não vai aparecer Grêmio. Por isso, porque menos esse partidas. Ranking é o número de vitórias. Você só vai ganhar se jogar mais partidas. Então é natural que os vencedores todos sejam de agora, porque o campeonato de hoje, e já é assim há 15 anos, ele tem 38 jogos por campeonato. Nos anos 70 você era campeão brasileiro com 20 partidas, 23 partidas. Não, tá certo, mas é que tem uma... Vou dizer com uma incoerência, porque no campeonato dos anos 70 teve uma época que teve quase 100 clubes no campeonato. Sim, 7-9 foram 94 times. Não era todos contra todos, era regionalizado, aquela coisa toda. Mas vê só, e quando tem menos times se joga mais. E isso que a gente está falando aqui é a análise quantitativa. Sim. A análise qualitativa é muito mais difícil de fazer. Técnicos com mais vitórias, ele não fez além. Teria que pegar o percentual de vitórias, tipo assim, o Minelli ganhou 74% dos jogos. Poxa, aí fantástico, né? Na sequência do Celso veio o Renato com 189 vitórias. Natural.
Dessa lista, o único que tem atividade ainda aqui no campeonato. Cara, não, Luxemburgo. Eu tô vendo a lista toda. Eu já vou antecipar. Eu não entendi o porquê o parênteses do Renato. O único... Vou tentar entender. Não, parênteses é porque ele tá... Ele não vai... Só porque ele não vai fazer o último jogo, será? Mas não tinha informação ainda. Enfim. Não, mas é que olha só, mas é que essa lista que o Magno, não sei se vai trazer agora, o único que é da antiga mesmo é o Tele Santana. Todos os outros pegaram pontos corridos, que aí são mais jogos, aí eles estão com mais possibilidade de ganhar mais, evidente, né? Então, ali depois do Celso, que tem 201, o Renato 189, Antônio Lopes 188, Tele 187, Leão 182, Tite 178, Dorival Júnior 172 e o Felipão 163 vitórias. Ele colocou entre parênteses porque o Renato, com a vitória no último jogo, passou o Antônio Lopes. Tava empatado e passou o Antônio Lopes. Delegado. Delegado Lopes. Muito bem. Magno. Diga, Cristiano. Vai chamar o break? Pode deixar o assunto, pode puxar também. Não, na volta eu queria falar sobre essa reformulação que o Inter vai passar no grupo. Perfeito. E temos que falar também no Grêmio, que vai com um time todo reserva jogar a partida. Aliás, a gente Bragança. E nem o Renato vai, né? A gente havia adiantado pela manhã, mas agora oficialmente a assessoria do Grêmio divulga que Alexandre Mendes estará à beira do gramado no Nabi Abichedi. Eu tenho uma opinião que talvez vá divergir da maioria sobre isso. Eu acho um absurdo o Renato não estar na Casa Mata. Depois do intervalo amplo. Pra você, na Guaíba. O Banritec acelera. Atenção, startups. Está no ar o edital do Banritec, o único programa que tem a força do Banrisul. Vamos selecionar e acelerar startups de todo o Brasil com o apoio do Tecnopuc, potencializando o poder de transformação das empresas, com mentorias especializadas e todo o ecossistema do Banrisul. Inscreva sua startup até 13 de março. Consulte o regulamento em banrisul.com.br/Banritec. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. O Chalé da Praça 15 te espera de portas abertas para almoço, happy hour ou jantar com deliciosos pratos ou petiscos e aquele chopp gelado. Mas se preferir, vamos até você através do iFood. Chalé da Praça 15, mais de 130 anos no Centro Histórico de Porto Alegre. Atenção, homens, para essa super novidade. Conheça e experimente. XY8 é um poderoso afrodisíaco e energético sexual natural que age na corrente sanguínea em até 40 minutos após seu consumo. XY8 tem efeito duradouro de até 12 horas no seu organismo. XY8 auxilia homens com... Ganhando o jogo na Guaíba. Bom, senhor Martim Moura. Muito bom, Jorges Brum. Jorge Brum. Jorge. O Jorge. Sabia que o nome dele era pra ser Jorge? O Jorge Brum, pra quem não sabe, é o nosso nome da Central Técnica. Que nasceu, Latino? O nome do 85? nosso George Brum era pra ser George, em homenagem a George Harrison, o Beatle. E aí, na época da ditadura e tal, não deixaram, não muito americano e tal. E os pais, é sério que eu tô contando, os pais do nosso latino botaram um O no final pra ficar Giorgio, mas era pra ser homenagem a George Harrison. O meu é o contrário. Como era a época da ditadura, eles gostavam do general argentino, botaram o meu nome sem querer de Galtieri. Aí depois conseguimos reverter a situação. Não que ninguém te chame de Galtieri. Exato, eu já nasci com as pessoas não entendendo meu nome, nem no registro. No poste de bola, domingo, muito engraçado. O companheiro Gutierrez Sanches entrou, Mauro César. Obrigado, Gutierrez. No final, depois ele acertou, né? No final acertou. O Renato chama de Gutierrez sempre, né? O Renato até evita falar já pra não... Também teve uma situação de certa vez, o cara levou o filho pra batizar, deu o nome de Ernesto. Aí já olharam torto, né? Ernesto. Ernesto. Não, homenagem ao presidente Ernesto Geisel. Cristiano Silva, por gentileza, você ia falar da questão de reformulação do Internacional, não? O Inter tá mudando de técnico, todo mundo sabe. O Abel vai se despedir amanhã, campeão brasileiro ou não. E aí já na próxima semana, ou quem sabe já na sexta-feira, enfim, a direção vai anunciar o Miguel Ángel Ramírez. Sim, Miguel Ángel Ramírez tem um pré-contrato com o Inter, com multa estipulada e tudo mais, $1 milhão para quem romper esse pré-acordo. Tanto que Miguel foi procurado pelo São Paulo e o São Paulo não o contratou justamente por isso.
e contratou o Hernan Crespo. Mas vamos lá. O Inter já está até trabalhando e reformulando o grupo. O Kehler foi para Chapecoense, jogadores emprestados que não retornarão. Pedro Lucas estava emprestado, já foi repassado para o Mirassol. O Inter está dando uma olhada no mercado, mas 2 nomes surgiram, jovens talentos do futebol sul-americano, o Juliano Galopo, do Banfield, e o Carlos Palacios, do União Espanhola. Eu conversei ontem rapidamente com o João Patrício Hermann, vice de futebol do Inter, e o que ele me disse sobre o Juliano do Banfield, não tem absolutamente nada. Ele chegou a perguntar para mim, mas quem é esse cara? Disse, olha, não, eu vi que está surgindo, mas não tem nada. E o Carlos Palacios, ele disse, olha, foi me mostrado um vídeo, foi oferecido ao Inter, mas também não tem nada. Então, quer dizer, o Palácio, ele disse que foi até oferecido e tem um vídeo e tal, mas do Galopo, do Banfield, não tem nada. São 2 bons jogadores. O Palácio, ele tem 20 anos, 1,80 m, não é um super velocista, mas tem uma velocidade interessante. Na temporada passada, ele fez 8 gols no Campeonato Chileno, no União Espanhola, um time modesto que terminou em 4º. Nessa temporada que já são... Tá na pré, o União pode cruzar um brasileiro ali pelo campeonato de chaveamento. Nessa temporada, 9 jogos, ele tem 2 gols, mas a principal característica dele é o passe, a assistência, cara que vai ao fundo, mas principalmente consegue fechar mais pelo meio. Mas é jogador de beirada de campo e convocado já para a seleção chilena. São 2 Palácios, tem que ver se o Inter pegou o vídeo do certo. O ataque do União Espanhola são 2 Palácios, um é César e outro é Carlos. Mas o Carlos é esse da Os 2 são C. Palácios. O Inter tome cuidado na hora de fazer a negociação. O Sanches, né? Tem o uruguaio e tem o colombiano. 2 Carlos Sanches. Sim, 2 Carlos Sanches, Não, teve uma vez que o Inter contratou o Eros Pérez. Achando que era o Aros. Achando que era o Aros. Nossa, o Eros e aí a manchete da placar foi com as bênçãos de Figueroa. Mas perguntaram pro Figueroa sobre o Aros Pérez. Bom, o Grêmio quando contratou o Sarra, o Paulo Rodoni vivia chamando ele de Sejas. Claro que ele sabia quem era, só errava o nome. Mas essa reformulação aí, cara, é o Kehler que vai pra Chape, né? Ele vai pra Chapecoense. O Inter tem 4 goleiros com potencial de titularidade. Eu acho até dos 4, eu acho que em termos de potencial, eu ainda acho o Daniel o melhor, tá? Eu não falo isso mais com tanta convicção, porque na boa, eu não vejo o Daniel jogar faz uns 2 anos, mas eu vi ele seguido jogar na base. Vai ver no Gauchão agora. Ele chegou a jogar? Jogou um jogo do Gauchão. Vai ver no Gauchão, sim. Ver. Não, mas é que teve um Gauchão que ele entrou também no final, lembra? Na verdade, ele não tava no Gauchão. O Inter teve lesionados o Marcelo Lomba, o Danilo e o Kehler entrou e se machucou. E aí no começo da Série B entrou o Daniel. O Daniel foi o goleiro do Inter no começo da Série B e naquela Copa do Brasil contra o Palmeiras. E jogou muito aquele jogo. Eu lembro de ver o Daniel jogar várias vezes na base. Cara, faz tempo, ele tem 27 anos. Isso faz, portanto, 7 temporadas. E ele era muito bom, cara. Ele era um baita goleiro. Eu, Cristiano Oliveira, sempre vi mais potencial no Daniel do que no Kehler. Mandar o Kehler pra Chape, a Chapecoense acabou de perder o seu goleiro. O João Ricardo saiu da Chape, vai jogar no Ceará, se não me engano. Então a Chapecoense, se pensa no Kehler como titular, poxa, olha a vitrine disso. Você vai ter um goleiro que é o 4º goleiro do Inter, vai jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro pela Chapecoense, vai ganhar minutagem, rodagem, experiência. Cara, vai ser bom pra todo mundo isso. E o Inter tem Kehler, Daniel, Danilo e Lomba, não tem por que ficar com os 4. O Inter não tem uma situação financeira assim tranquila ao ponto de se dar o luxo de não fazer negócio por esses goleiros. Acho, inclusive, que dá para negociar mais um, tá? Eu acho que ali escolhe, aí tem que ver com a nova comissão técnica entre Lomba e Danilo. A nova comissão técnica gosta muito que o goleiro saia jogando com os pés. Não é nem gosta, exige, trabalha assim, pensa assim. O goleiro do Del Valle era um armador, o Lomba não sabe fazer isso. O Lomba é o goleiro que mais errou passe no Campeonato Brasileiro. O Danilo não é também maravilhoso com os pés, mas acho melhor do que o Lomba. E aí tem que ver como é que tá o trabalho com o Daniel nesse aspecto, já que o Kehler tá saindo. Então eu não duvido daqui a pouco que o Daniel ele ganhe espaço com a nova comissão técnica por isso. Ou daqui a pouco tem um outro goleiro do Inter, o Emerson Júnior, que o Inter mandou pro Figueirense também, por empréstimo, para jogar a Série C de Brasileiro, esse vários degraus abaixo, mas enfim, é outro que tá saindo para ganhar experiência. Então assim, eu não duvido e acho até provável e lógico que aconteça de mais um goleiro do Inter ser negociado.
ou o Lomba ou o Danilo. O Santos também vai viver isso, né? Porque o Ariel Roland, ele talvez seja dos treinadores aqui do continente que mais queira ainda jogar. Sim. Ele coloca o cara como se fosse um terceiro zagueiro no meio dos Santos. E o torcedor do Inter vai lembrar disso. O Inter ganhou da Universidade Católica aqui em Porto Alegre e 2 dos gols, foi 3-0 aquele jogo. 2 dos gols foram em erros de passe do goleiro de Túlio, que é um goleiro que eu acho horroroso. Mas enfim, o Ariel Holan gostava. Que ele foi sair jogando... Santos, né? Não, acho que não. O Santos tinha um goleiro muito bom com os pés, que o São Paulo levou pro Atlético Mineiro, né? Que era o Everson. Mas, cara, o John do Santos joga bem com os pés. Ele não é ruim com os pés. Os mais novos dá um pouquinho... Se exige isso mais tempo pra trabalhar esse tipo de característica, né? Porque se sabe que muitos treinadores vão fazer isso na carreira profissional deles. Cara, goleiro hoje não é só mais bico pra frente. É claro que o principal é as mãos, tá? Sempre. O principal do goleiro é defender, tá? Se não botava um volante, meia no gol. Botava o sarrafeiro no gol, que nem botou e até pênalti pegou, tá? Mas, cara, hoje em dia também é fundamental que o goleiro saiba jogar com os pés. Goleiro que vive de bico pra frente não dá. Silva? Tem mais uma situação que é interessante. Agora eu tô olhando aqui uma manchete. O Marinho foi diagnosticado com Covid-19, não vai jogar a última rodada pelo Santos. Opa. Hoje sai, se já não saiu os resultados no Inter e também no Flamengo, né? O protocolo da CBF exige isso. Sim. Daqui a pouco pode ter jogador com Covid e não atuar. Do Flamengo, que se tem de notícia, já tem algumas horas já que foi divulgado, é de que a mobilização pelo título, né? Já estão dando como certa coisa. Notícia que está no site do UOL é que o Flamengo convidou todo o departamento de futebol para a viagem do jogo decisivo. A matéria do repórter Léo Buriá, que é do UOL lá do Rio, diz que são cerca de 50 pessoas que trabalham nos bastidores. Nossa, trem da alegria. Como o acesso ao Morumbi será limitado, aqueles que já não estavam escalados para o jogo assistirão do hotel. Mas de qualquer maneira vai uma turma grande para São Paulo. Lá igual. Para comemorar o título. Sim. Lembrando que a CBF vai colocar uma taça em cada um dos estádios, né? Quem vencer, obviamente, levanta ela. Eu acho correto, cara, isso, tá? Eu não sou daqueles que acham na penúltima rodada que é absurdo, não tem taça. A explicação, o pessoal cobrou, dizendo, não confiava no título do Inter. Não é. O Rodrigo Dourado... O Inter ganharia, digamos, do Flamengo e levantaria a taça agora na quinta-feira. Claro. O Rodrigo Dourado, na manifestação dele, ele foi desinformado. Porque sempre foi claro, a taça só vai na última rodada. Isso, em todos os anos isso, cara. Todos os anos. Todos os anos foi assim. Eu lembro na Série B, aquela que o Grêmio acabou vencendo, enquanto tava rolando o jogo nos aflitos, no Arruda, Santa Cruz, tava Santa Cruz levantando uma taça. Era uma taça assim, fictícia, digamos assim. Uma taça só me permite eu fazer uma correção, né? Que fui traído pela distância aqui, a miopia, né? Que eu falei Léo Buriá, não, é Léo Burlá. Colega repórter, jornalista lá do UOL do Rio de Janeiro. Trem da alegria. Então eu só acho o seguinte, eu vou seguir batendo nessa tecla, tá? É claro que a vantagem pro título agora é do Flamengo, isso é inegável, não vou obrigar com os números, né? O Flamengo depende só dele, o Inter não mais. Mas, cara, eu vou insistir, não é nada absurda a combinação pro Inter ser campeão brasileiro. O Inter ganhar do Corinthians é a lógica. Sim. E o São Paulo tirar ponto do Flamengo não é nenhum absurdo. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei no vestiário de domingo. Não é o Goiás ganhar do Barcelona, é o São Paulo empatar com o Flamengo. Em casa. O cidadão publicou ontem no Twitter, não tem mais aqui, infelizmente, tinha um print daquilo, mas o cidadão publicou ontem que a Carol Conká ia sair com 99,17 lá da Big Brother. E acertou. Acertou em cheio, né? O percentual. 0-0 São Paulo e Flamengo, 2-0 Inter no Corinthians. 1/3 você já acertou. Um terço ele a torcida colorada tá circulando com isso aí bastante, chegando no telefone de muita gente aí, esta brincadeira. Mas já falamos bastante de Inter. Tem o jogo do Grêmio também amanhã, né? Encerra o Campeonato Brasileiro. O Grêmio sabe disso? Imagino que sim, imagino. O jogo contra o Bragantino, time... Até algumas reservas vão ficar em Porto Alegre. Vai gurizada, nem o Renato vai. Cara... É o legítimo encerrar o campeonato mesmo. Como diria o ex-presidente do Inter, Marcelo Medeiros, olha, tchê, vamos lá, falando sério. Eu acho um absurdo o Renato ir pra Bragança Paulista. Absurdo. O Grêmio tem um jogo de campeonato brasileiro, um jogo que vale 3 pontos. O Grêmio não tem mais chance no Campeonato Brasileiro, tá bem?
Vai fazer tanta diferença um dia do Renato em Porto Alegre dando treino? O auxiliar do Renato, se ele tá capacitado para treinar um time no Campeonato Brasileiro, ele tá capacitado para dar o treino. E aliás, fala-se muito bem do auxiliar do Renato, Alexandre Mendes. Então, se ele tá capacitado para ficar na beira do campo comandando o time, ele tá capacitado para dar um dia de treino. Sim. Nada impede que o Renato viaje para Bragança Paulista na manhã de manhã e volte com o time depois do jogo. Então, cara, o Grêmio é o único clube que eu vejo, não sei se é normalizar ou normatizar, qual seria o termo, mas é considerar normal uma situação de não ter o seu técnico na casa mata. Normalizar. Isso já aconteceu, cara. Eu lembro de um Santa Cruz e Grêmio. O Grêmio tomando 5 do rebaixado Santa Cruz e não era o Renato na casa mata. Eu lembro o ano passado, onde o Grêmio não tinha mais nada pra fazer na última rodada e foi o Vitor Hugo Signorelli. O Renato não estava poupado para nada, ele só fez um pacto com os jogadores depois de tomar 5 do Flamengo, que se ganhasse não sei quantas seguidas, a última rodada era folga para todo mundo. Aí botaram o Vitor Hugo Signorelli, coitado, não sabia onde ele estava para comandar o time na última rodada. Eu acho um absurdo não estar o técnico do Grêmio, que é muito bem remunerado para isso, na casa mata contra o Goiás. Contra o Goiás foi ano passado. Contra o Red Bull Bragantino na última rodada. É absurdo. Pigorestes. Esses guris, esses meninos aí que vão jogar essa última partida do Grêmio, você não acha que eles gostariam de ver o Renato Portaluppi ali na Casa Mata vendo o trabalho deles? Ah, com certeza. Sim, não tem não seria... Só que eles não vão jogar, né? Eles são reservas. Na verdade, é um time de reservas com reservas garotos. É isso que vai acontecer amanhã em Bragança Paulista. O Grêmio embarca daqui 10 minutos. Os reservas garotos vão ficar na reserva, na verdade. Isso. E o time que o Grêmio vai colocar em campo é um time daí de reservas. Eles vão aprender a primeira lição que o jovem aprende, né? Nem sempre querer é poder. É verdade. Mas agora também, essa questão do Renato eu concordo com o Cristiano. Ele poderia estar assim à beira do gramado, não será um treino que vai faltar para o Grêmio estar bem preparado para os jogos contra o Palmeiras. Agora, escalar time reserva, eu concordo. Agora já não tem mais o que fazer mesmo, joga com time alternativo para preparar para domingo. Isso aí tudo bem. Mas poderia sim o Renato estar em Bragança Paulista. Deveria, ele é o técnico do time, né? Ele é o técnico do time. Eu entendo preservar titular para esse jogo, porque tem a final domingo, beleza. Agora o técnico do time tem que estar lá. Isso pode ser também já um prenúncio de todo o foco, evidente, voltado para a decisão da Copa do Brasil. E um depois, que é o que me preocupa, acho que até foi você, Cristiano Oliveira. Que não é a primeira vez, Magno. Esses exemplos que eu citei, Grêmio e Santa Cruz 2016, teve um jogo em 17, que não lembro agora contra quem era. Grêmio e Goiás, ano passado foi Vitor Hugo Signorelli. Teve outros jogos, cara, que eram entre partidas da Primeira Liga, que o Grêmio mandava também auxiliares para comandar. É só o Grêmio que eu vejo normalizar isso, como se fosse normal o técnico não tá na beira do campo comandando o time. Sendo que ganha bem pra isso, né, Cristiano? Ganha bem pra isso. E outra, cara, é um jogo de campeonato brasileiro. É um jogo que vale 3 pontos, não é um amistoso, não é um jogo treino, não é uma exibição. É um jogo oficial de campeonato brasileiro. Não desejando o pior, mas imagina se perde. E aí, como é que vai ficar? A justificativa vai cair ou a culpa vai ser de quem? Mas sinceramente, Ana, o Grêmio ganhando e empatando... Não é a primeira vez que acontece, o Grêmio já né? tá contando com a derrota, né, na verdade. Porque se faz isso é porque não tá tão preocupado assim com a vitória. O jogo é domingo. Esse sim. Aí sim pode pesar uma grande vitória, uma grande derrota. Aí sim que veremos o peso. Deixa eu só lembrar uma coisa. Deixa eu só lembrar uma coisa pra vocês, tá? O Grêmio, se cair de 6º pra 7º, ele perde alguns milhões de premiação, tá? Então não é uma exibição o Grêmio Bragantino. O Grêmio hoje é o 6º. Se ele cai pra 7º do campeonato, ele perde alguns milhões da premiação. E se ele sobe pra 5º, e pode subir, basta Grêmio ganhar e Fluminense perder, ele ganha alguns milhões no lugar do Fluminense. Então, assim, não é um joguinho de exibição. Pode até perder o jogo, tudo bem. Agora, só um detalhe. Não vai lá dar vexame também, né? Isso é um detalhe. Aí a coisa muda de figura. Não pode dar vexame, levar 3, 4 gols aí. Pode até acontecer isso aí, né? Foi contra o Ceará, o Sport. Contra o Santa Cruz, tomou 5. Tomou 5. Do rebaixado. Do rebaixado Santa Cruz. Aqui a Ana também me mandou, e mais cedo foi o ouvinte Bernardo, o tweet, eu que me referi antes, do cara que acertou o percentual lá do BBB.
É o Hélio Azambuja. Ele tweetou às 8h52 de ontem da noite, né? Portanto, bem antes do programa, né? Carol Conká 99,17, São Paulo 0, Flamengo 0, Inter 2, Corinthians 0. 1/3 já está concluído, meus amigos. Bem, faltando 5 minutos para 1, outros recados aqui. Aqui o Flávio de Gravataí, ele pergunta, mas é algo, eu já considero um tanto quanto distante. Uma possível troca envolvendo o Grêmio Internacional, o Inter daria Lomba ou Danilo por Jean-Pierre? Eu acho que está dada a resposta. Se alguém do Grêmio considerar, tem que ser preso. Se alguém do Grêmio considerar isso, tem que ser preso. A resposta é simples. Aqui já é uma pergunta mais irônica, né? Que o Renato não viaja para Bragança Paulista para jogar contra o Bragantino, mas será que se o jogo fosse no Rio contra Flu, Vasco, Botafogo ou Flamengo, ele não iria? Aí já mais a questão que também um outro ouvinte mandou aqui. É uma resposta hipotética, mas é uma Fernando Lopes mandou, né? Se o jogo fosse no Rio, o Renato iria 2 dias antes para poder jogar futebol com os amigos. O poderoso Botafogo rebaixado e sub-20, foi isso que aconteceu. O Grêmio vai 2 dias antes para os jogos no Rio de Janeiro. Aliás, eu não sei qual é o critério, mas dos jogos do Grêmio no Rio, o Paulo Vitor foi titular em 3 de 4. Só não foi titular contra o Flamengo. Mas foi titular contra o Fluminense, foi titular contra o Botafogo, foi titular contra o Vasco. Aliás, isso é uma boa. Aliás, pode ser titular na Copa do Brasil. Exato, é isso que eu ia dizer. É o que a gente debatia ontem. Tá com pinta de que o Paulo Vitor vai jogar a final da Copa do Brasil. E eu vou te dizer, cara, aí com ironias bem à parte, eu acho até um acerto. Quer dizer, acerto ou erro? Não seria o termo. O que quer dizer que não faça tanta diferença. Não faz muita diferença. Agora, sei lá, eu acho o Paulo Vitor na comparação com o Vanderlei, é que os dois são inconfiáveis, né? Então, assim, mudar não é algo que vai mudar da água pro vinho. Mas, na boa, tu me dá um dos dois, pede pra eu escolher, eu escolho Paulo Vitor. O que vai mudar na vida de alguém? Talvez nada. Eu acho que são dois goleiros que não são confiáveis pra assumir a camisa 1 do Grêmio, tá? Desde que o Marcelo Grois saiu, o Grêmio não tem um goleiro confiável. Então, entre Paulo Vitor e Vanderlei, pelo menos Paulo Vitor, o salário é menor. E agora sim, né? Vamos... falamos isso quando aconteceu e agora se prova passado o período. O Grêmio foi muito mal ao mercado buscar goleiro, né? O Grêmio foi muito mal. O Grêmio foi muito mal ao mercado, ponto. Também. O único acerto do Grêmio... goleiro, toda a temporada era, vamos... Júlio César, Vanderlei, avaliamos que o Paulo Vitor não é suficiente. A gente vai no Júlio César, no Vanderlei. Tirando o Diego Souza, nenhuma contratação do Grêmio para 2020 rendeu o esperado. Nenhuma. Robinho, Everton, do São Paulo. Aliás, o Robinho tá indo pra jogar no Curitiba, né? Tem uma coisa assim. Robinho, Everton, que veio do São Paulo na troca com o Luciano. O Luciano tá se lavando fazendo gol no São Paulo. O Everton aqui não consegue jogar. Thiago Neves. E assim. Thiago Neves. Vamos lá, outros. Lucas Silva. O Grêmio trouxe o Lucas Silva achando que ia ser o cara do Real Madrid. Não é. Vitor Ferraz, pra mal jogador não serve, mas também não foi aquela... bom até mais ou menos, o Grêmio não ficou. O Orejuela seria o segundo. Eu acho que dos que chegaram pra esse ano, Diego Souza em primeiro e Orejuela em segundo. A gente pode parar pra pensar, o programa já tá fechando. Jogo Barbosa, mas por 10 milhões não, né? Mas pra se pensar um pouco, pensar pra amanhã, num outro momento, a gente falar mais, a quantidade de jogadores dos últimos 2-3 anos, pra não puxar tanto, que passaram por Grêmio e Inter e que tiveram um desempenho razoável ou mal em Grêmio e Inter, tu poderias imaginar, pelo tamanho justamente dos dois, que eles iriam por dentro do cenário brasileiro, para um Palmeiras, para um, sei lá, São Paulo, clubes do mesmo nível. Não, contratação não pode ter pai. Tu não pode contratar com base em indicação. Vivemos na era da ciência de dados. Exato. Não existe contratar por indicação e achismo. Os caras vão para clube de Série B. E outra, tem contratação que ela é boa mesmo quando dá errado, porque a tua tentativa foi interessante. O Maurício, destaque do Cruzeiro, jovem, não tá dando certo, mas é uma boa tentativa. Orejuela, jovem, pode não ter dado certo, ou, né, no fim não ficou por outras questões, mas é uma boa tentativa. Acorda com o Grêmio, agora tem puxado com o Orejuela. Boa tentativa, vou citar um mais lá atrás, Zeca, também. Quando chegou, era um jogador campeão olímpico, com potencial no Santos, não deu certo, outra história. Mas tentar jogadores desse tipo, desse perfil, é um perfil de isso é válido. É que agora, a questão é essa, trazer Robinho, trazer Thiago Neves. No Grêmio, contratação tem pai.
próprio Musso também do Inter contratações não foi bom. vale pro Inter também, Claro, Leandro Fernandes, entre outros. Para pesquisar, Grêmio e Inter, os dois. Os caras vêm pra cá no Reino Unido, vão pra clube de Série B. Nós vivemos na era da futebol ciência de dados. Não existe indicação hoje por achismo. Quer dizer, existe, mas não deveria existir. O Grêmio é o clube de futebol do Brasil, sei lá, você forte agora, irônico até, que pior contrata. Porque o Grêmio tem uma gestão financeira ótima, invejável. O Grêmio tem dinheiro em caixa. Tem base. O Grêmio não sofre grandes dificuldades financeiras por conta dessa grande gestão que faz o presidente Romildo. Tem uma base ótima e não consegue acertar contratações. Por quê? Porque elas têm pai, elas têm indicação, elas são com base em achismo e não em ciência de dados. Muito obrigado, Cristiano Oliveira. Dito isso, boa tarde. O Horácio de Andrade, o Cristiano Silva, né? Carolina Guiar, o Thierry Sanches. Muito obrigado pela participação de vocês. Fique agora com o correspondente Guaíba, na sequência Boa Tarde Brasil. E amanhã já de volta aqui nesse horário, já com todo o dia, quinta-feira, de cobertura da Rádio Guaíba para a última rodada do Campeonato Brasileiro. José Aldo Pinheiro no Ganho do Jogo. A todos, boa tarde.